agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Mais do que boa tarde para vocês, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Eu e a Ana Paula Rodrigues, a Gide Boer e toda a nossa equipe já estamos aqui, viu? Firmes e fortes. Já batemos um bom papo com o Capri, esse papo de todas as tardes, né? Na troca de comando, bastão, na passagem de bastão. E agora é seguir com vocês, levando muita informação, muita notícia, batendo um bom papo. Você foi legal de final de semana também, Aninha? Eu fui bem, foi tudo tranquilo. No sábado muito trabalho e no domingo um belo dia para descansar, que a gente precisa para começar a semana com aquela energia, né? Verdade. Falando em começar a semana com energia, esse papo dos ônibus aí, hein? A gente já conversava disso na sexta-feira, né? Porque passageiro deveria ser transportado somente sentado a partir de hoje aqui em São Paulo, a maior cidade do país, 9ª cidade do planeta. A gente já argumentava, puxa vida, será que isso é possível? Será que realmente acontecerá isso em São Paulo? Passageiros sendo transportados sentadinhos, sem ninguém em pé dentro do busão? Hoje pela manhã, acompanhamos um pouco da realidade do transporte público aqui em São Paulo e, como a gente previa, muitos problemas foram identificados e encontrados. Você viu, né, Ana? Pois é, muita gente andando nos ônibus cheios. O normal de São Paulo, né, Joel, é o transporte público tá sempre cheio. Sempre com muita gente. E aí, nesse fim de semana, aliás, hoje, nesse começo de semana, deu o óbvio, né? Sim. Os ônibus começaram a sair muito cheios, principalmente aqueles nos bairros mais periféricos, né? O que a gente teve Como de relato. sempre. Como sempre. O que a gente teve de relato é que os ônibus que estavam partindo dos terminais, pelo menos, estavam saindo mais vazios. Porque ali é fácil de fiscalizar, né, Joel? Bota um fiscal da SP Trans, o cara vai lá e limita a quantidade de pessoas para entrar no ônibus e na rua. O que acontece com o motorista se ele não para? O duro é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Aí o bicho pega mesmo. Exatamente. A Bruna Barbosa já está entrando aqui no nosso estúdio para falarmos, é claro, de quarentena, protocolos, flexibilização. Temos algumas novidades. A Bruna Barbosa, desde cedinho, levantando todas as informações referentes a isso que eu já destaquei para vocês. Já para trocarmos uma ideia. Antes dela, Ana, a falta de energia tá brincadeira aqui em São Paulo. Em sábado foi um temporal, nós tivemos um temporal. A cidade, grande parte da cidade entrou em estado de atenção. Verdade. Choveu muito na capital e no interior também. Agora, tá chovendo de reclamação por falta de energia, né? Muitas reclamações de gente que tá desde sábado à noite sem energia. E aí começa a estragar coisa na geladeira. Como é que faz para trabalhar em home office sem energia? A gente daqui a pouquinho vai colocar no ar as declarações, né? O que os nossos ouvintes entraram em contato para relatar. E também com a palavra da Enel, que vai dar uma resposta ao vivo aqui no Bora Brasil de quando essa situação vai ser resolvida. Bom, antes da gente começar com as notícias, as informações aí para vocês, já queria pedir, por favor, para interagir conosco, né? Você começar a mandar mensagem aí falando a respeito do transporte público. Se você já enfrentou algum problema nessa manhã de segunda-feira ou no início da tarde, por favor, grave uma mensagem e mande para a gente. Falta de energia também. Qualquer problema que estiver te atingindo, por favor, envie para cá. Ô, Bruna, tudo bem? Muito boa tarde a você. Passou bem de final de semana? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Oi. Boa tarde pra todo mundo que nos ouve. Muito bem. Fim de semana de folga, né? Ah, é? Que Você beleza. descansou? Eu descansei. Comi pão de queijo. Você comeu pão de queijo também, Você né? viu a foto que eu postei no vi. Instagram? Qual o seu Instagram, Bruna? @Barbosa Bruna. Barbosa com Barbosa Z. Bruna. O meu é o Joel da Atena. E o seu, Ana? O meu é a Paula Rodrigues. A Paula Rodrigues. É legal porque ali a gente mostra um pouco do dia a dia, né? O que a gente faz fora do rádio, fora da televisão. É bacana poder mostrar e interagir com as pessoas que gostam do nosso trabalho. Então tá aí os Instagrams, né, em destaque para você também. Somos multiplataforma. Rádio, televisão, internet. Você tá demais, hein, Ana? Estamos em todos os lugares. Que medo. Bom, antes da Bruna Barbosa, já com essas informações da quarentena, protocolos, vamos aos principais destaques do dia, as principais informações que trataremos hoje por aqui, Ana? Vamos lá. A discussão continua. Cidades do ABC enfrentam o governo e flexibilizam a quarentena. Em São Paulo, a volta das operações em concessionárias e escritórios teve mais trânsito e transporte público cheio. Dezenas de ouvintes da Rádio Bandeirantes relatam que estão sem energia desde sábado à noite, após um temporal que atingiu São Paulo. Os detalhes daqui a pouquinho. Você vai conhecer também a história de um casal que está junto há 70 anos e acabou de superar mais uma batalha. A luta contra o coronavírus. Voltaram para casa.
Mais brasileiros estão em busca de informações sobre o divórcio. A piora das relações em casa é um dos efeitos da pandemia. Veja aí, 2 extremos, né? 70 anos de convívio esse casal. Qual a idade deles mesmo, Ana? Mais de 90, mais né, de cada 90. Acho que 93 e 94 ou 93 e 92, respectivamente. 70 anos de convivência, imagine. 70 anos de história. E na outra ponta, informações por conta de divórcios, né? As pessoas querendo saber, puxa, como eu faço para divorciar? Como eu não, pelo amor de Deus, Deus me livre e guarde. Você já se separou alguma vez, Ana? No papel, no litigioso, não. Só separações sem casamento. Mas é essa que manda, né? É isso. Essa que manda, porque duro, né? Além dos problemas todos burocráticos, o trauma psicológico é muito grande, né? Isso, e sem contar que agora tem uma dificuldade além, né, Joel? O que fazer em período de pandemia, sem a possibilidade de visitar apartamento para fazer mudança e tudo mais, né? Então o pessoal está se suportando embaixo do mesmo teto, mesmo querendo se separar. Ou seja, as pessoas estão mais reclusas, convivendo mais, conhecendo mais o problema do outro e se estressando mais também. Isso tem provocado muitos divórcios e além de provocar esses problemas, tá difícil também se separar. Exatamente. Né? Por conta da falta de serviços aí, né? O excesso de problema e a falta de serviço. Bom, daqui a pouquinho a gente fala disso, de divórcio, de 70 anos de convivência desse casal, história bacana, história bonita. Mas, Bruna, e os protocolos aqui em São Paulo, a flexibilização da quarentena, né? Hoje, o primeiro dia útil depois da possibilidade ou autorização para que concessionários e escritórios pudessem reabrir. Você acompanhou, né? Deu um giro em algumas partes de São Paulo, encontrou algo de diferente ou tudo já dentro do previsto, tudo já dentro do esperado, hein, Bruna? Lembrei de vocês, viu? Porque vi bastante movimentação na Faria Lima e não era aquela movimentação fora do horário de pico. Era movimentação 7 horas da manhã, que inclusive a gente entrou ao vivo no Bora São Paulo. Estava na Faria Lima, né? Estava na Faria Lima, bastante movimentação, os ônibus cheios. Estavam seguindo aquela recomendação, pelo menos na Faria Lima da Prefeitura, todo mundo sentadinho. Não vi aglomeração dentro do ônibus nem no ponto, mas uma movimentação bem maior já no horário de pico, comparada à semana passada no horário de pico. 7 horas da manhã, ali pertinho da estação Faria Lima, da linha 4 amarela, que tinha de gente passando por ali. Ó, vou dar só um destaque, um spoiler aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Conversei agora há pouco com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ele pediu paciência para a reabertura do comércio. Patience. Paciência, tanto de shoppings quanto de comércios. Mas deu ali, senti que há uma expectativa que isso seja feito nos próximos dias, porque Dia dos Namorados. Ah, dia 12, né? Dia 12, Você já comprou sexta-feira. presente ou não pro seu namorado? Não tenho mozão, Joel. Você tá single? Tô. Free? Sozinha? Livre. E você, Ana? Eu tô aí também, tô na mesma. Tá na pista. Tá sozinha? Não, eu tô tranquila, mas solteira. O que quer dizer tô tranquila? Não tô na pista. Tô em quarentena, né, Joel? E você, Gi? Já sabia, né? Joel, eu tô solteira também. Que mulherada solteira é essa, gente? Hã? E eu comprometido aqui, felizmente, mesmo porque encontrei a minha companheira. Hã? Tá vendo? Tá vendo aí? Ó, as meninas já passaram o Instagram, né? Vocês já deram o Instagram. As meninas estão à procura de um eterno amor. É o Infelizmente, Cupido a contribuição. Cupido Joel? Infelizmente, a contribuição pro comércio nessa semana não virá daqui. Só de você. Mas a gente já combinou que a gente vai fazer sexta-feira. Isso, ficar em casa já? e descansar. É, bom. nós 3. Não, nós vamos fazer uma chamada de vídeo. Entendi. Eu, a Aninha e a Gi. É melhor. Pra celebrar ali Chorar esse as momento. Uma pitangas. consolar a outra. chorar as Uma pitangas. consolar a outra. Exato. Ô, Bruna, você conversou com os prefeitos de São Bernardo do Campo ou de Diadema? Não, só com o prefeito de São Paulo. Lá o bicho pegou, né, Ana? Pegou e a briga tá feia, viu? Porque A justiça entrou na parada. a justiça entrou no sábado, né? A gente chegou a conversar com o prefeito de São Bernardo do Campo e ele disse o seguinte aqui pra gente: como São Paulo decidiu abrir alguma parte da atividade, retomar algumas atividades, São Bernardo vai retomar também. Só que o governo de São Paulo não tinha autorizado essa retomada. E aí saiu uma decisão da justiça hoje mandando fechar tudo de novo em São Bernardo do Campo e Diadema. Daqui a pouquinho a gente vai ver se de fato isso foi acatado mesmo ou não, né? Se não me engano, o Marco Vignoli disse que o Estado deve definir amanhã, até amanhã ou depois, no máximo, essa condição de São Bernardo do Campo, das cidades do ABC, né? Geralmente às quartas, né? Eles fazem toda semana, né, Bruno? Uma reavaliação Quarta, dia dos 10. números. Deve decidir amanhã para anunciar na quarta, né? Mas aí não quiseram esperar.
E hoje teve uma notícia importante também que foi dita no Bora São Paulo, né, pelo Marco Vignoli. Ele já concordou, já praticamente deixou claro que a cidade de São Paulo e a região metropolitana serão tratadas de forma única. Você viu isso, Sim, Ana? sim. Então, era o que eles pediam, né? Como a gente vinha dizendo. Bom, daqui a pouco a gente continua, Bruna, com esse assunto, porque faltou energia pra caramba. Antes, deixa eu só mandar um abraço pro Aloísio, doutor Aloísio, grande doutor Aloísio, ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora Brasil, a Adriana também, a Isabelinha, uma família que eu amo de paixão. São ótimos amigos, viu? Obrigado pela audiência. E de todos vocês que estão ligados aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Ô Ana, faltou energia pra caramba. Caiu o mundo no sábado, muitas regiões em estado de atenção, não só aqui na capital, mas também no interior, mas aqui na capital em especial tem faltado energia, né? Ou tá faltando energia. Está faltando ainda. Tem gente sem energia, Joel, desde o fim da noite de sábado, depois daquele temporal. E aí, ficar em casa sem energia já é ruim. O que dirá em época de quarentena, né? Quando a necessidade de ficar em casa é ainda maior. O Rômulo falou pra gente aqui, ele é ouvinte da Rádio Bandeirantes, que a administração do prédio de 14 andares, onde ele mora na Rua do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, abriu mais de 20 chamados na Enel e demorou demais para a energia voltar. Acabou a água, inclusive, porque sem energia as bombas do prédio não funcionavam também. Vamos ouvir. O prédio inteiro já não tem mais água na caixa também, porque a caixa é subterrânea. As duas caixas são subterrâneas e as bombas que jogam água para as caldeiras. O prédio está sem água e sem luz desde sábado, 5:30 da tarde. Tem 23 protocolos, gente. Me ajuda aí. Até a polícia eu já chamei. O ouvinte Renato César, do Butantã, fala que está contando as perdas em casa com a comida na geladeira que começou a estragar. Moro aqui na região do Butantã. Devido ao temporal que deu sábado, caiu uma árvore aqui na Avenida Eiras Garcia e o nosso setor aqui, que é o CDHU, estamos desde sábado, 9 horas da noite, sem luz. Minhas coisas no congelador já estão começando a ficar ruim. Pois é, o Marcelo Romano, que é morador da região da Vila Mariana, só teve a energia restabelecida no fim da manhã de hoje, quase 48 horas depois da queda. Não, é brincadeira de muito mau gosto, né? 48 horas em plena pandemia, em pleno período de isolamento social, as pessoas sem energia, Ana. Quer ouvir o Marcelo? Vamos lá. A Enel já abriu diversos protocolos desde sábado. Prometeram o restabelecimento da energia ontem, domingo, 10 da manhã, depois 17 horas, 19 horas, 22 horas e até o momento não foi feito nenhum serviço e eu continuo sem energia elétrica. Já perdi diversos produtos da geladeira, a minha família está tendo dificuldades para trabalhar em casa pelo home office. Bom, já o Luiz Antônio, que é morador do bairro do Morumbi, ainda não faz ideia de quanto tempo ainda vai ter que esperar pelo serviço. Ele afirma que foi orientado a não abrir vários chamados de atendimento para não ser empurrado para o fim de uma fila de espera. Eu estou há 36 horas sem energia na minha casa, com geladeira descongelando. Eu aguardei durante o sábado inteiro, fiz mais 3 ou 4 contatos. Para minha surpresa, eles me disseram que se eles abrissem um novo chamado, eu iria para o fim da fila. Ou seja, apesar de da minha reclamação ser do sábado à noite, se eu abrisse um novo chamado no domingo, a qualquer hora, eu iria para o fim da fila e eles não poderiam garantir o atendimento. Sendo que a moça que me atendeu, ela falou que o período máximo de atendimento é de 12 horas. Pois é, só que não foi, né, Joel? A gente sabe que não foi e não é assim, né? Infelizmente, muitos bairros aí têm sofrido demais após a falta de energia. A justiça até exige, né, que em 12 horas a energia tem que ser restabelecida, mas não tem funcionado. Infelizmente não tem funcionado. Eu já cheguei a ficar mais de 24 horas sem energia em casa e é um pacto, viu? Pensa em algo horrível, horroroso. Agora, eu estou tentando me colocar no lugar desses ouvintes nesse período de pandemia. Você falou aí de um edifício, né? Um morador de um edifício que mora no 14º andar,
Imagine o cara para sair de casa, para ir numa farmácia, para ir no supermercado. Não, ainda ficou Tem sem que descer água. 14 andares e subir 14 andares. Ainda ficou sem água em casa. Porque a bomba não funciona. Porque a bomba não funciona. Né? Isolamento social, você fica em casa fazendo o quê? Vendo televisão, ouvindo a Rádio Bandeirantes, navegando na internet. E sem energia não dá para fazer nada disso. E nem dá para ir para casa de uma outra pessoa para conseguir fazer, porque o ideal não é isso, né, João? É claro, aí fica mais complicado ainda se você for para casa de alguém. Né? Aí o princípio da quarentena ele é mais impedido ainda, mais cortado ainda. Bom, o Vinícius Lima, ele é gerente da Central de Operações da Enel, está com a gente aqui ao vivo para tentarmos explicar para o nosso ouvinte, principalmente os ouvintes que estão nessas condições que acabamos de relatar aqui, de mostrar para todos vocês, né? O que dá para ser feito, ou o que já foi feito. Né? Porque a situação, ô Vinícius, como você está percebendo, ela é emergencial. Né? Algo já foi empenhado, algo já está sendo feito para sanar esse problema de uma vez por todas desses ouvintes? Pois não, Vinícius, muito boa tarde. Obrigado por nos atender. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Prazer boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde. Com todos os ouvintes. Realmente, desde o sábado, na chuva, no sábado à noite, nós tivemos uma chuva que ela é 58% maior do que 58% do previsto para o mês de junho, né? E essa chuva realmente danificou, caíram bastante árvores, caíram cerca de 190 árvores na nossa área de concessão. Em um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiro e com a Defesa Civil, através do COI, nós empenhamos e aumentamos o nosso recurso imediatamente quando começou a chuva. Né? O nosso número de chamadas aumentou em 5 vezes no momento da chuva. Nós sabemos da dificuldade para as pessoas trabalharem, nós também trabalhamos em casa, nós também entendemos tudo isso da pandemia, por isso nós reforçamos o nosso efetivo. Nesse momento, nós estamos aproximadamente com 1.000 técnicos em campo, atuando para poder fazer o restabelecimento de todos esses clientes. Os clientes que desligaram no sábado, todos eles já estão em atendimento, são todos casos de árvore de grande porte, são casos que quebraram postes, né? Essa é a maior complexidade. A nossa rede hoje ela é bem automatizada, né? Então, dos clientes que desligaram sábado, em até 70%, em até 6 horas nós ligamos 70%. Nós chegamos a um pico de 159 mil pessoas desligadas no sábado. Né? E nós fizemos todo o religamento através de telecontrole e também da rede automatizada que nós temos em campo. Porém, os casos que ficaram e que nós estamos trabalhando para poder restabelecer de sábado, de ontem, e também os clientes que estão sem energia hoje, nós mobilizamos um recurso muito acima do previsto para poder fazer esses atendimentos. Vocês estão com os quadros reduzidos? Ou o quadro de funcionários está reduzido, Vinícius? Não. O operacional nosso não está reduzido. Nós fizemos Smart Work somente para a parte administrativa, mas o nosso operacional está funcionando com quadro de 100% trabalhando. É porque essa chuva ela acabou atingindo pontos isolados da cidade de São Paulo, né? É diferente de uma condição generalizada, como a gente vê normalmente no período de verão aqui na maior cidade do país. Não daria para ter resolvido já essa questão em um tempo hábil mais curto, né? Um tempo aí de máximo de 12 horas, como manda a lei? Que já é muita coisa, né? Não, sim, 12 horas já é muita coisa, sim. Hoje, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse final de semana, hoje o consumidor da Enel, que mora em São Paulo, ele tem a menor frequência de desligamento do país. E isso é um dado que é regulado, é um dado que a ANEEL faz o controle, é auditado. Né? Nós temos um trabalho efetivo muito bom no restabelecimento de energia. Porém, o que aconteceu no sábado, apesar de serem alguns pontos concentrados, foram em vários pontos da cidade. E as árvores que caíram são árvores muito grandes e o impacto foi muito grande. São reparos demorados. Nós colocamos um efetivo maior, nós paramos equipes de contratadas que fazem outras atividades para fazerem o reparo emergencial. Inclusive, durante o dia de ontem e durante o dia de hoje, nós não fizemos atividades programadas para que pudéssemos restabelecer todos esses clientes que estão desligados. Né? O nosso foco hoje está sendo restabelecer os clientes. Eu até cheguei a ouvir um ouvinte falou que o atendente falou que ele vai para o final da fila caso abra o protocolo. Isso não é para acontecer. Nós vamos reorientar os atendentes do call center que possam ter falado isso para ele. O chamado aberto dele, o primeiro, ele pode abrir outros chamados. Nós fazemos um controle, o nosso sistema ele associa, nós conseguimos saber quantas reclamações o cliente fez e qual é a primeira reclamação e ele continua na fila para poder... Vinícius, agora para pensar lá na frente, houve algum problema específico nessas regiões que foram atingidas que dá para a Enel pensar em resolver para evitar em uma próxima chuva o mesmo problema? Por exemplo, árvores com falta de poda, árvores muito grandes em locais inapropriados.
fiação danificada? Já deu para identificar algo nesse sentido, para evitar um novo problema lá na frente? Joel, nós temos um programa de podas de árvores que ele funciona o ano inteiro, né? Até a gente faz esse programa principalmente nessa época para que no verão as árvores estejam todas podadas e o risco seja menor. Nós temos também uma parceria com a prefeitura, nós estamos fazendo podas que eles nos mandam a solicitação, nós fazemos rebaixamento e fazemos a poda para que eles possam fazer a remoção quando necessário. Nesses casos específicos, a gente ainda não tem um mapa do que aconteceu e qual é a situação da rede nesses locais. Todo reparo para que a rede fique funcionando em perfeito estado está sendo feito. Isso está sendo feito agora, às vezes e já foram feitos e estão sendo feitos, né? E esse reparo, ele vai... após isso, nós vamos passar o nosso plano de poda, vamos passar o nosso plano de manutenção, e isso é feito em toda a área de concessão. A gente faz isso e isso é uma obrigação da concessionária, manter a rede funcionando, com as podas bem feitas e a energia com qualidade para o nosso cliente. Ô Vinícius, só para dar uma posição aqui agora então mais firme para o nosso ouvinte, tem ainda gente esperando que a energia seja restabelecida. O que a gente pode dar de prazo para quem está nos ouvindo agora, o nosso ouvinte do Morumbi, por exemplo, que está sem energia desde sábado à noite? Tem alguma possibilidade de dar essa informação? Para pegar pontualmente cada cliente, eu peço que vocês me passem os endereços já na sequência, que eu dou uma resposta para vocês, para poderem responder para todos os clientes pontualmente. Todas as equipes estão empenhadas em campo. O que eu posso garantir para vocês, isso eu posso garantir porque eu chequei isso, é que todos os atendimentos de sábado, todas as ocorrências que tem do sábado ainda que possam estar em finalização de atendimento, temos equipes trabalhando e estão para ser normalizadas nos próximos momentos, ainda na tarde de hoje. Que eu sei que é um tempo muito grande e que eu sei que nós temos que fazer algo e nós vamos verificar o que aconteceu para poder melhorar esse atendimento. Tá. A Enel está buscando sempre a melhora no atendimento. Nossa rede é uma rede que hoje ela é telecomandada daqui da central de operações. Então hoje, caso desligue algo que possa ser no extremo da área de concessão da Enel, daqui da central de operações, com o botão nós podemos restabelecer. Além disso, ela faz manobras automaticamente, né? Então, o trecho sadio da rede, quando desliga um trecho, por exemplo, porque caiu uma árvore, todo o bairro que seria desligado só fica desligado o trecho que está a árvore caída. Sim. Por isso o restabelecimento mais rápido de blocos maiores. Mas aí só para a gente firmar isso, Vinícius, desculpa te cortar, porque o pessoal está ansioso pela resposta aqui. Claro. Hoje a energia volta para essas pessoas? Volta, sem dúvida nenhuma que volta. Sem dúvida nenhuma. Tá, e tem como priorizar para Enel ressarcir as perdas que esses ouvintes tiveram por conta de falta de energia, por exemplo, comida? A gente está em período de pandemia, né? O sujeito perder 1 quilo ou 2 quilos de carne faz a diferença e muita diferença. Tem como vocês priorizarem para ressarcir os ouvintes de forma mais célere, mais rápida? Sim, Datena. Joel, o que eu peço para que todos os ouvintes que se sentirem lesados por isso, por conta de perda de alimentos, perda de qualquer equipamento, entre no nosso aplicativo ou no nosso site. Lá tem o passo a passo. Preencha o formulário que a gente vai entrar em contato para poder fazer o restabelecimento dele e da forma mais rápida possível. Nós temos lá dentro do aplicativo da Enel ou do nosso site, tem todo o passo a passo para poder fazer. É simples de fazer e muito rápido também. Tá bom. Vinícius Lima, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por se colocar disponível com rapidez para falar com o nosso ouvinte. Espero que não tenhamos mais problemas. Se tiver, a gente volta a te ligar, tá bom, Vinícius? Claro, eu estou à disposição. A Enel está à disposição para poder atendê-lo sempre que for preciso. Vamos trabalhar para restabelecer esses clientes o mais rápido possível e para manter a cidade de São Paulo funcionando nesse momento aqui. Sabemos da nossa obrigação. Muito obrigado, viu? Ótimo, porque a gente vai continuar em contato com os ouvintes, viu, Joel? E se isso aí não acontecer, claro, a gente volta a cobrar a Enel também. Esse espaço é para isso, né? É para o ouvinte usar da forma com que ele quiser. Está aberto aqui para opinar, para reclamar, para mostrar os problemas. E tá na hora de faturar. Tá na hora. Né? O espaço é do ouvinte e dos nossos anunciantes também. Tem espaço para todo mundo. Senão não tem como a gente trabalhar. A gente vai fazer um rápido intervalo e, é claro, daqui a pouquinho o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes está de volta. Por favor, não saia daí, tá? Na Bandeirantes. Aqui quem tá falando é o Agostinho Teixeira. Quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, eu já planejei tudo. Vou pegar minha mulher, meus 2 filhos, vou pegar também os 3 cachorros e sair todo mundo junto para dar uma volta pelo quarteirão. Lá perto de casa tem um bar que a gente gosta muito, sentar numa mesa na calçada, pedir um espetinho, um chopp e ficar batendo um papo, olhando para a rua.
vendo a vida voltar ao normal. E tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Aliás, eu acho que o grande aprendizado do coronavírus é esse, da gente perceber que cada dia tem que ser tratado como único e saboreando cada um dos nossos dias juntos. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. De olho na situação de São Paulo, muito mais movimentada nessa segunda-feira, né, Ronaldo Rodrigues? Boa tarde. Um excelente tarde para todos e olha, ponham máscara e paciência, viu, para seguir ali para a região da Avenida Aricanduva. Tem obras de recapeamento acontecendo ali na altura do cruzamento com a Avenida dos Latinos, trânsito muito, mas muito parado mesmo no sentido do bairro, desde antes da Itaquera até a passagem pela Avenida dos Latinos. Há dificuldades também no sentido da Tietê na aproximação da Avenida dos Latinos. O problema é que a alternativa normal, a Rio das Pedras, corredor paralelo, também está estacionado nos dois sentidos, o caminho não vale a pena. Não perca vendas com as maquininhas da Cielo e o Superlink. Você aceita o auxílio emergencial de quem usa o aplicativo Caixa Tem. Conheça todas as opções em cielo.com.br. O projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Peraí que eu vou colocar uma vinhetinha pra ficar mais bacana, peraí. Cadê? Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Chique, hein? Agora sim, né? Ficou bacana Não e volta chique. no susto. Ficou bacana e chique. É assim que é bom, pega de surpresa. Esses negócios muito Quando o ouvinte menos programadinhos percebe, não pá, rola, não. sua voz já tá... Já estamos com tudo. Tá bom. Eu, Ana Paula, Gia, Bruna Barbosa. Falando em Bruna, o Barbosa, e os protocolos, hein? Teremos mais protocolos aprovados nessa semana ou não para permitir a reabertura de outros segmentos? Paciência, Joel. Eu não sou nem eu que estou pedindo. É o prefeito de São Paulo. Pediu paciência? Pediu paciência. Pediu para que a gente tenha paciência com a reabertura do comércio de rua e shoppings. Diz que os protocolos desses setores ainda estão sendo analisados por equipes da vigilância sanitária. Um protocolo bastante minucioso, segundo o prefeito Bruno Covas. Só que ele tem recebido uma pressão grande dos dois lados, do comércio de rua e dos shoppings, por causa do Dia dos Namorados. Queria pedir um pouquinho mais de paciência para o pessoal. A gente entende a expectativa que está o comércio. Mais de 70 dias fechado na cidade de São Paulo. Estamos aí à véspera de um dos dias importantes para o comércio, que é o Dia dos Namorados. Mas, apesar de toda a expectativa, eu não posso atropelar a análise feita pela Vigilância Sanitária. Apenas ao final dessa análise e com a garantia de que nós vamos reabrir do jeito certo, é que nós vamos reabrir. Pensando aqui, Bruna, seria mais estratégico abrir antes do dia 12. Não em cima do dia 12, mas um pouco antes, por exemplo, hoje, para dar tempo para as pessoas fazerem as suas compras. Agora, imagina se abrir dia 11. Brasileiro já tem a mania, e eu me incluo, é claro, porque deixo tudo para depois. Então, o brasileiro já tem essa mania. O Dia dos Namorados é dia 12, né? Dia 12 é capaz de ter gente fazendo compra. É capaz não, tem muita gente fazendo compra. Eu faço no máximo no dia 11. No mínimo no dia 11. Dia 11 ou dia 12. Fora que dia 11... Vai ter muita gente, comprando ao mesmo tempo. É ou não é feriado? Porque dia 11 seria
Corpus Christi. Nossa, Ah, não. verdade. Não, já Já foi. foi Vai ser antecipado. ponto Teve a facultativo, né? antecipação, mas vai ser ponto facultativo e tem muita gente que vai tirar essa emenda Vem agora. cá, o feriado que foi antecipado vai se transformar em ponto facultativo? Vai um decreto da prefeitura publicado na semana passada, dia 11 e dia 21 de novembro, né? Não Consciência antecipou, negra. dobrou. Exatamente. Dobrou o feriado. Agora imagina o pessoal, o comércio o pessoal meio que se vira, né? Faz um drive-thru, faz entrega, delivery. Agora imagina o pessoal dos restaurantes, que nessa época ficam sempre lotados por causa do Dia dos Namorados, o que eles devem estar bravos e pressionando a prefeitura para reabrir, né? Restaurante é só na fase amarela, né? Na terceira pode fase. ainda. É. Só na terceira fase. Se tudo correr bem, segundo o prefeito, ele disse isso pra gente em primeira mão na semana passada, até o final do mês teremos bares e restaurantes abertos aqui em São Paulo. Não sei não, viu? Mais paciência, é? Mais Então temos que ter paciência. Ih. Agora imagine o comerciante que está nos ouvindo agora. É isso. Esse tempo todo fechado, 30 o cara já mandou 70% dos funcionários embora, tá com medo de mandar o restante. Para que ele não mande, ele tem que abrir o comércio dele. Não só para ele comer, mas para ele sustentar as outras pessoas e conseguir arcar com as despesas mínimas. Então, paciência é o que não dá para ter mais. E esse anúncio não foi feito hoje ainda, Joel. Então, assim, a gente sabe que depende de uma publicação no decreto no Diário Oficial. Então, suponhamos que fosse publicado amanhã no Diário Oficial. Não vai ser porque o prefeito não cantou essa bola, pelo menos por enquanto, ainda hoje. É o que você disse, terça, quarta, quinta, tá batendo, né? O Dia dos Namorados na porta, se é que eles vão usar isso como desculpa. Agora que a gente fala de bares, restaurantes, fase 3, fase 4, fase 5, academia, a prefeitura recebeu quase 100 protocolos desde segunda da semana passada, que foi quando começou a receber protocolos. Desses quase 100, são 97, 43 são de entidades que pertencem às outras fases. A3, A4, A5. Tá. O prefeito disse que esses protocolos ainda não estão sendo analisados. A prioridade agora é a análise dos protocolos desta segunda fase. Esse é importante. A gente possa daqui a pouco também discutir os protocolos da fase 3, 4 e 5. Ou seja, tem gente mandando, tem gente se antecipando, mas até abrir tudo que é da fase 2, comércio de rua, shopping e imobiliária, os outros nem vão entrar para essa lista por enquanto. Mais de 100, você disse? Mais de 100 protocolos? Quase 100, 97. 97. Destes 97, 40 e poucos 43. ou 60 são dessa primeira fase? 53 da primeira fase, 43 de outras. Aí dá 3, dá 4, dá 5. Entendi. Foi uma antecipação já considerável, né, por parte dos outros setores. E acho que estão agindo de forma correta. Quanto mais cedo você entregar, maior a chance de você ter uma aprovação mais rápida, lógico. É, né? mas você viu o que o prefeito falou? Não vai ser bem assim, pelo menos por enquanto. A prioridade é pro que vai abrir agora. Então tem muita gente se antecipando. Certamente, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, barbearia. É toda a galera que tá na fila. Você tá falando em gente se antecipando e as cidades se antecipando também, né? Lá na Baixada Santista, nós já vimos que São Vicente já reabriu praticamente o comércio por lá. Nas cidades do ABC, hoje pela manhã nós acompanhamos algumas e ali percebemos que algumas empresas já abriram as portas também. O Pedro Panuzzi está com a gente aí? Tá aqui já. O Pedro está cobrindo desde cedo essa situação que estamos falando agora, da antecipação de algumas cidades em abrir o comércio, e é claro que isso tem reflexos, né? Mesmo porque essas cidades estão indo contra o decreto do governo do estado. Né, ô Pedro? Você presenciou, já disse pra gente logo cedo, eu queria que reforçasse aqui, que realmente grande parte do comércio das cidades do ABC já abriu, né? Abriu de forma antecipada. E isso vai ter consequências ou já teve algum tipo de consequência, ô Pedro Panuzzi? Muito boa tarde a você, bem-vindo novamente ao Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Já teve consequência, viu, Joel? Bom dia, boa tarde para você, boa tarde para Ana. As cidades do ABC, as 7 cidades do ABC decidiram contrariar o Plano São Paulo e resolveram abrir, né, as concessionárias e escritórios na cidade. Só que agora há pouco saíram 2 decisões da Justiça de São Paulo que determinam a suspensão dessas medidas. Essa
determinação de suspensão vale para a cidade de São Bernardo e também para a cidade de Diadema, as duas no ABC. A tendência é que se estenda para as outras cidades da região do ABC que tomaram essa medida. Eu conversei agora há pouco, Joel, com uma advogada criminalista para entender melhor o porquê dessa decisão, né? O que ela me disse, analisando a decisão da juíza Tatiana Magosso, é que é o seguinte: as decisões, os estados e municípios têm autonomia, né, para tomar as decisões. A questão é que a Justiça entendeu que o Plano São Paulo está baseado em estudos técnicos e científicos e, portanto, não poderia ser contrariado, porque qualquer decisão que contrarie o Plano São Paulo vai contrariar estudos técnicos e científicos. Portanto, a juíza deu ganho de causa, né, para o Estado de São Paulo e suspendeu essa abertura em algumas cidades da região do ABC. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa que faz parte da gestão da Prefeitura de São Caetano. Me disse que, claro, espera que a decisão de São Caetano também seja revertida e que às 14h os prefeitos do consórcio do ABC vão se reunir para definir como prosseguir. Lembrando que essa é uma decisão em primeira instância e por isso, né, Joel, ainda cabe recurso. Sabe o que eu acho estranho? Que, tudo bem, estão contrariando o Plano São Paulo, mas algumas cidades atendem os requisitos, né? Ocupação de leitos de UTI, novos casos crescendo ou desacelerando. Isso que eu não consigo entender. Agora, se a Justiça se posicionou, é porque deve ter algo além nessa história, né? A Justiça, obviamente falando, deve ter apreciado com muita cautela todos esses dados, viu, Pedro? A gente tem acompanhado, né, essa discussão entre os dados. O governo estadual fala que as regiões do Grande ABC têm X quantidades de leitos, as cidades falam que tem mais, enfim. Mas a Justiça, pelo menos em primeira instância, definiu o Plano São Paulo como sendo o critério técnico a ser seguido. Então, tudo que contraria o Plano São Paulo, de acordo com essa decisão, vai ser barrado. Joel, também existe uma possibilidade que isso gere uma reação em cadeia, né? Eu perguntei agora à tarde também para o secretário Marco Vignoli se havia a possibilidade de que outras cidades tomem decisões parecidas, decisões de contrariar o Plano São Paulo. As palavras dele foi: não confiamos na responsabilidade dos prefeitos. Mas eu conversei também agora há pouco com o secretário de Itapevi, também na Grande São Paulo, só que da região oeste. Perguntei, né, se existia a possibilidade de Itapevi tomar uma medida parecida. O que ele me disse foi, até a quarta-feira, que vai ser a coletiva da prefeitura dessa semana, nada vai ser decidido. Eles vão esperar para saber se a região oeste, por exemplo, vai entrar na fase laranja ou vai permanecer na fase vermelha. Depois eu perguntei, né, mas e se continuar na fase vermelha? O que ele me disse foi, tá tudo muito dinâmico. Essa é a decisão do momento. Ou seja, o que dá para a gente entender, caso outras regiões não entrem na fase laranja, a partir de quarta-feira, a gente pode sim ter uma decisão em cadeia, né, uma reação em cadeia, prefeitos de outras cidades tomando medidas parecidas, e aí uma judicialização ainda maior do que a gente ainda está vivendo, né, Joel? O que não dá é para prever, pelo que eu já percebi. A gente imagina muitas coisas e essas coisas não acabam acontecendo. E não está dando para segurar mais também, não dá, viu, Joel? Não dá, porque os comerciantes não aguentam mais. Aí, de repente, tem uma cidade vizinha que abre, né, o comércio e a outra não abre. Como que essas pessoas ficam, esses comerciantes, né, vendo lá o mesmo segmento em uma cidade tão próxima, às vezes na mesma rua, que começa uma cidade e termina na outra aberta, e o meu fechado? Claro que isso tem consequências, né? Então não dá para prever nada. Ô Pedro, muito obrigado, viu? Bom descanso para você. Valeu, Joel. Bom programa aí para vocês. Valeu, querido. Se a gente dá uma volta pelas cidades aqui da Grande São Paulo, Joel, a gente vai reparar que o comércio está reaberto em várias delas, principalmente nas áreas um pouquinho mais escondidas. Vai dar uma volta em Osasco, vai dar uma volta na própria cidade de Itapevi, como foi comentado. Exatamente por isso que você disse, pela necessidade das pessoas, pela necessidade principalmente dos pequenos comerciantes. Agora, ô Bruna, para a gente encerrar com você, muito provavelmente quarta-feira teremos uma posição em relação a isso, porque foi antecipado hoje de manhã no Bora São Paulo, para mim, numa entrevista que fiz com o Marco Vignoli, de que provavelmente a região metropolitana será tratada junto com a capital, ambas na fase 2, na cor laranja. Você acha que até quarta já há uma definição, pelo menos em relação à região metropolitana?
É a expectativa, Joel. E conversando hoje com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, percebi também que ele está um tanto quanto ansioso com essa questão para tirar isso da frente. É natural, está sendo cobrado pela população, sendo cobrado pelos comércios, pelos shoppings, pelas associações, sentindo pressão de todos os lados, assim como os outros prefeitos. Falando em pressão, Bruno, eu esqueci de perguntar ao Pedro Panuzio. Ô Gi, tem como ligar para ele de novo, por favor? Pode ser por telefone mesmo, não precisa ser por Skype. É o mais fácil, porque eu acabei de ver que ele postou aqui no nosso grupo, não sei se vocês perceberam, algo relacionado ao transporte público. Então, acho que a gente tem que fazer um intervalo, né? Não, a gente está falando sobre a situação dos ônibus em São Paulo. A gente está com a reportagem, a gente está com a Mayra de Jaime acompanhando essa coletiva da Prefeitura e do Governo de São Paulo. Os assuntos casam. Isso, tem novidade vindo aí, a gente vai falar já já. Ótimo, então. A Mayra, ela tá pronta, daqui a pouco ela fala com a gente. A gente vai ligar para ela. Tá, vamos entrar em contato com a Mayra, porque a gente trata com ela desse assunto. Você, nossos ouvintes, continuem mandando mensagens para cá. Vamos, inclusive, colocar algumas agora, mas eu quero que você opine aí, por favor, a respeito do transporte público. A partir de hoje, os passageiros deveriam ser transportados todos sentados e vimos que, infelizmente, isso não está acontecendo. E na sexta-feira eu ainda perguntei para o secretário, qual a mágica? Eu perguntei, a Ana Paula também argumentou com o secretário de transportes, o Edson Caran, e a gente obteve a seguinte resposta. Olha, vai dar para transportar todo mundo sentado. Eu imaginei que somente uma mágica mesmo teria condição de fazer isso. Dito e feito, tá difícil de ver ônibus vazio, ônibus com as pessoas todas sentadas. Pois é. Ô Bruna, muito obrigado, viu? Bom descanso para você. Amanhã a gente volta a se falar lá no Bora São Paulo e aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Fechado, Joel. Bom programa para você, para Ana e uma ótima semana para todos os ouvintes. Obrigado, para nós. Ô, Ana, vamos de ouvinte? Vamos de ouvinte, que tem um monte de gente querendo falar aqui, viu? Quero mandar um abraço pro nosso ouvinte Augusto, que está nos acompanhando de Guarulhos. Falou que lá nem parece ter quarentena mais. Que muito comércio, uma boa parte, está já aberta. O Rodrigo é de Itanhaém, difícil falar isso, falou que 10% do comércio fechou só. 10% só fechou. No resto, tá tudo normal, inclusive no bairro dele ele não tá vendo nem fiscalização mais. Tem um outro que entrou em contato com a gente, né, Giovana? Mandou até um vídeo para cada situação em São Vicente. A gente pode colocá-lo no ar agora para ele comentar a situação por lá. Boa tarde, Rádio Bandeirantes, Joel, Ana Paula, meu nome é Danilo de Santos. Dá uma olhada no vídeo, como que está a entrada do shopping de São Vicente, que reabriu hoje. Uma boa tarde a todos. Ele mandou um vídeo que a gente vai disponibilizar em instantes no nosso YouTube, vídeo, mas é uma fila, rapaz... Uma fila gigantesca, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o pessoal fazendo fila, se aglomerando para entrar no shopping. Veja, não é possível, shopping, né? Não abriu nem aqui em São Paulo e lá já tá aberto, ó. Hã? Lá já tá aberto. Não, lá abriram. Só que o complicado é isso, né, Joel? É o tamanho dessa fila. É São Vicente? É São Vicente isso daí. A maneira como as pessoas se comportam, vão se aglomerando. Muitas delas estão sem máscara, a maioria tá com máscara, mas algumas não estão usando. E até que ponto isso daqui é emergencial, né? A gente falou no fim de semana, Joel, e eu creio que você viu as imagens também, do pessoal formando uma fila gigantesca na zona norte de São Paulo, na região de Santana, para pegar a cesta básica. Aí já é outra coisa. Aí é uma outra coisa, é uma aglomeração, mas não é isso que é o mais importante. Aí tem gente passando fome, numa situação emergencial, querendo se virar para levar alguma comida para casa. E você shopping? Se lembra que... E no shopping? Não, as pessoas estão indo ali para comprar uma roupa, comprar um óculos, talvez para presentear o namorado ou a namorada. Não é uma atividade essencial. Então, sendo assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de coerência nessa abertura, né? A gente saber dosar o que é necessário e o que não é. O que é arriscado e o que não é. Você se lembra muito bem, Ana e queridos ouvintes, que na semana passada... Nós conversamos com o prefeito de São Vicente. Ele disse que se abrir o comércio e o bicho começar a pegar, tiver muita irresponsabilidade, vai fechar de novo. Exatamente. Você lembra disso? Exatamente. Usamos aquela imagem de uma multidão na praia, ali na vendo praia. Vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, exatamente. Essa imagem, uma imagem muito bonita. Me lembro até de ver o sol lá se pondo no mar e tal, mas infelizmente... Isso não dá para acontecer agora. Pessoas reunidas no mesmo lugar, né? Seja qual for o objetivo, não dá. Tirando de lado a cesta básica, como você colocou. Aí é outra questão, né? Ali é necessidade. As pessoas estão na fila tentando pegar um alimento para não passar fome, para não morrer de fome. Aí é a necessidade
mesmo. Tem mais ouvinte? Tem, opa. Bruno e Ana, boa tarde. Paulo Gonçalves da Moca. Eu não peguei transporte público hoje, mas eu notei aqui na Avenida Paes de Bazo os ônibus lotados. Entendeu? Cheio, logo cedo, por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Não adiantou de nada. Um grande abraço. Valeu, tem Tá mais vendo? ouvinte aqui, ó. Vamos ouvir mais. Meu amigo Joel, boa tarde aí, a todos os amigos da Band também, boa tarde. Essa mulherada que tá solteira aí, se quiser um compromisso aí, nós estamos aí junto. Junto pra ganhar um presentinho, mas o compromisso é só pra ganhar um presente, viu? Um abraço. Pelo menos é honesto, né? Não? Abraço. Ele vale. tem que dar o presente. Tem o seu valor, tá Ele honesto. tem que dar o presente, Ana. Ele quer ganhar o presente. Você é um então. cara de pau, hein, meu velho? Mas obrigado aí, viu, por mandar mensagem pra gente. Para quem tá chegando agora aqui no Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, primeiramente, seja muito bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. A gente disse no início do jornal, né, que a Ana Paula, a Gi e a Bruna estão solteiras, né? Dia do namorado tá se aproximando aí, você viu, né, Gi? Já tem pretendente. Só que esse pretendente, ele quer ganhar o presente e não quer presentear. Você ouviu? Ouvi sim, aí fica fácil, né, Joel? É, pô. Né, Ana? Aí é mole. Falo nada. E Falo aí, nada. Ana? E aí que vamos pro intervalo, então. Depois dessa. De chega. novo, né? De Graças a Deus temos muitos anunciantes. Exatamente. Bora lá. Bora. Ó, não saia daí, viu? É rapidinho, a gente já tá de volta. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Segunda-feira cheia em São Paulo. Como é que estamos, Ronaldo Rodrigues? Começou a semana agitada. Olha, tem ocorrência policial na marginal do Rio Tietê, Ana, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Está pela pista expressa na região ali da Ponte da Vila Maria, né? Entre Ponte da Vila Maria, um pouquinho ali até o acesso a Dutra, há congestionamento. Complica tanto a pista central quanto a pista lateral, só que essas duas são opções aí menos ruins para o motorista seguir no sentido da rodovia Ayrton Senna pela marginal do Rio Tietê. Em compensação, quem segue pela Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, por enquanto, de ponta a ponta, boas condições. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com o Western Union, baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare e faça conta e envie com a Western Union. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Mais uma vez com você, Ronaldo. Mais uma vez, agora para falar de ocorrência pela Dutra, no sentido de São Paulo. Na altura do 211, o motorista vai encontrando aí trânsito congestionado, teve acidente por ali, envolvendo alguns veículos. Com um pouquinho de paciência, o motorista consegue passar, né? Então, a pista lateral é a que está mais
complicada para o motorista no momento. Depois, há um pouquinho de trânsito lento também para quem segue no sentido do Rio, na passagem aí pela região do 211 também, até porque está dando um nó ali nas alças de acesso. O restante da Dutra até que funciona bem, inclusive na chegadinha marginal do Rio Tietê, a Dutra ainda com boas condições para o motorista. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagina para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doem amigosdobem.org. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E também com a Ana Paula Rodrigues e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Como é bom te ter aqui no nosso dial. Como é bom te ter aqui no nosso programa, viu? Obrigado pela companhia, gostosa companhia de todas as tardes. Olha, o bicho tá pegando aqui em São Paulo em relação ao transporte público, hein? Sexta-feira foram prometidos 2.000 ônibus a mais. Sim. E eu tô com um número aqui de que 784 ônibus foram colocados à disposição da população de São Paulo hoje. Temos um déficit aí de quanto? Quase 1.200 ônibus, né? Pouco mais de 1.200 ônibus. O resultado foi esse que a gente acabou de dizer para vocês, que vocês já tomaram conhecimento nos telejornais e nos jornais aqui da Rádio Bandeirantes. Pessoas sendo transportadas em pé. Você deve estar achando isso estranho, né? Principalmente quem está ouvindo a gente de outras partes do Brasil, pensando o seguinte: puxa vida, como assim? Pessoas estão sendo transportadas em pé. Não é o normal no transporte público? É. Inclusive, pessoas sendo transportadas em um local de grande aglomeração, todas apertadas, como se fossem sardinhas mesmo dentro de uma lata. Ou seja, o normal de São Paulo. O normal. Só que na semana passada foi prometido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana aqui na nossa cidade de que os passageiros seriam transportados somente sentados. Isso. Algo surreal em você colocar na maior cidade do país essa condição, em colocar na 9ª maior cidade do planeta essa condição. Surreal porque eu não consegui imaginar, não consegui perceber a materialização desse plano, né? E hoje pela manhã nós vimos muitos problemas. Não sei se esses 2.000 ônibus que foram prometidos serão capazes de suportar a pressão e fazer com que todos os passageiros sejam transportados sentados. Eu acho difícil. É muito difícil. Espero que eu esteja errado, né, Ana? O movimento em São Paulo está gigante. Sabe que a gente está acostumado a monitorar o trânsito aqui faz muito tempo, né, João? Eu, particularmente, também, porque acompanho isso já há alguns anos. Sim. Há muito tempo que eu não via a cidade tão riscada de vermelho, como eu estou vendo agora no nosso mapeamento, com uma marginal do Tietê entupida na direção da Ayrton Senna, região do Aricanduva e da Rio das Pedras, que tem muito comércio também, né? Muito parado. Avenida do Estado, a Rebouças, saudade de lentidão na Rebouças. Você viu que tivemos o recorde, acho que foi sexta? Sexta, 102 quilômetros. 102 quilômetros de congestionamento. Hoje de manhã, a gente teve o maior índice para amanhã desde o começo de maio. Desde o começo de maio, mais ou menos um mês, a gente não tinha também uma manhã tão complicada. Agora, a sexta foi surreal, 102 quilômetros. A gente dobrou o recorde da quarentena. A cidade voltou. Voltou, a cidade não dá para negar mais. Né? Não só São Paulo, mas todas as cidades da região metropolitana. Quantos ouvintes já mandaram mensagens para cá, né, dizendo que o comércio está aberto nas suas respectivas cidades? Não é novidade para ninguém. E fica difícil fiscalizar. A gente tem percebido isso, né? O pequeno comerciante, ele abre o negocinho dele, deixa a porta ali parcialmente aberta para ele tentar se virar, tentar vender alguma coisinha aqui, outra acolá. E a fiscalização não tem como coibir, impedir a abertura desses comércios todos. Agora é o seguinte, Joel, a gente teve aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, no comecinho dessa bagunça toda, uma decisão dos prefeitos do ABC Paulista de suspender o transporte público, lembra? Claro. Isso foi duramente criticado pelo governo do estado, tanto que voltaram atrás. Agora, a gente vai discutir aqui no ar, Joel, uma situação bastante parecida com essa e que vem recebendo não só apoio, como vai continuar, que é a suspensão do transporte público no estado de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis. Que deu certo, né? E que aparentemente está dando certo. Deu certo. O prefeito Jean Loureiro já está conosco ao vivo, né? Você conhece Florianópolis, Ana? Nunca fui, tenho muita vontade. Você tá brincando que Nunca não conhece fui, Floripa? Verdade. Meu Deus, tá vendo? Ó, as pessoas ficam pensando, idealizando em viajar para fora do país, né? Não, mas eu tenho um objetivo. Você já foi para a Amazônia Já fui para recentemente. Manaus. O meu objetivo é conhecer todas as capitais brasileiras. Só que no sul eu tô um pouco em dívida. Eu preciso melhorar Faz muito isso daí. bem colocar isso como projeto. Floripa é uma das cidades mais bonitas do
não do Brasil, mas do planeta, com toda certeza. É verdade, é linda mesmo. É um lugar fantástico, além de muito bonito, é feito de pessoas incríveis, né? Pessoas muito educadas, solistas. Eu, sempre que tenho oportunidade, vou a Floripa, viu? Adoro Florianópolis. Prefeito, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender e parabéns pela cidade aí, viu? Pensa num paraíso. O senhor tá bem? Tudo bem. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana Paula. Valeu. Primeiro, eu quero agradecer todos os elogios aqui à população de Florianópolis, a beleza da nossa cidade. Falar para a Ana Paula que ela é convidada para vir em Floripa, mas não nesse momento. Não agora, Nesse vou esperar momento uns é hora de meses. ficar em casa. Isso Depois aí. que passar toda essa situação, Florianópolis vai estar recebendo de tapete vermelho os nossos turistas, né? Como sempre fizemos, de maneira muito especial. E com segurança, que é o que importa também. É, prefeito, placa de São Paulo aí dá até arrepio, né? Encostar um carro aí com a placa de São Paulo, vocês pulam lá atrás, né? Bom, nós temos uma situação de barreiras que são realizadas. Quando teve o feriado prolongado de São Paulo, em questão de 2 horas, paramos 151 carros vindo de São Paulo. Ô, louco. E aqui em Florianópolis, quem vem de outras cidades tem que ficar em restrição domiciliar por 7 dias. Só pode sair para alimentação e compras pessoais em supermercados e farmácia. Então, a gente vem tendo muito rigor. A gente explica que, nesse momento, não é um momento de turismo para a cidade de Florianópolis. Nós temos a pandemia com uma curva controlada de crescimento. Nesses 3 meses aí, nós iniciamos com uma taxa de transmissão, o R0, quase 4, que significaria multiplicar aí de maneira geométrica. Conseguimos reduzir para menos de 1%, ou seja, cada pessoa transfere para menos de uma pessoa o vírus. No mês de março, que foi o principal incidência, nós estamos reduzindo em abril e maio, diminuímos o número de novos contaminados, com uma série de ações que foram realizadas. Eu sempre digo que a gente não pode jogar fora todo o esforço que a cidade de Florianópolis fez até o presente momento. Por isso a cautela, né? Ontem, inclusive, fiz um vídeo que viralizou, alertando a população que a pandemia não acabou, que ela continua, apesar dos bons números de Florianópolis, estamos em alerta máximo e controle em todos os serviços e ações. Claro, prefeito, a gente vai focar já nessa questão do transporte público, que foi suspenso por aí, mas eu queria entender um pouco melhor essa questão do bloqueio. Por exemplo, um cidadão de São Paulo ou de qualquer outra parte do Brasil chega em Florianópolis, ele não é impedido de entrar na cidade. Ele entra, mas tem que seguir algumas normas, né? Se tiver algum problema, tem que ficar 1 semana em quarentena? Na verdade, a legislação ela não permite, né, impedir a entrada de qualquer pessoa na cidade. O direito de ir e vir está preservado. Sim. O que nós temos aqui é um decreto desde o final de março, e nós fomos a primeira cidade a fazer as barreiras sanitárias no aeroporto. Lá também é testado todas as pessoas. Se a pessoa chega de outra cidade, ela tem que ficar em restrição domiciliar por 7 dias. Olha. Ela pode sair para se alimentar, fazer as compras pessoais, mas ela tem essa restrição domiciliar. Se ela tiver algum sintoma, né, a gente faz o teste de temperatura, ela tem que ficar em isolamento por 14 dias. Isso nos garante, né, que se tiver suspensão, nós vamos fazer o teste na pessoa. A Florianópolis foi uma das cidades que mais adquiriu o teste proporcionalmente, que mais realizou teste. Isso garantiu isolar e monitorar corretamente todos os casos contaminados e até mesmo identificar muitos casos assintomáticos, né? Porque todos os contatos dos contaminados também são testados. Então, se você vem de São Paulo para Florianópolis, você tem que ficar em restrição domiciliar por 7 dias. Depois pode ter uma vida normal aqui, como todos os outros têm, sempre com a recomendação de ficar em casa. Se tiver algum sintoma, são 14 dias de isolamento. Daí não pode sair de casa, nem para alimentação, nem para compra, alguém tem que fazer para essa pessoa. Sim, falando em compra, com o transporte público suspenso por aí, prefeito, muito provavelmente até o dia 15, se não me engano, é isso, até o meio do mês de junho agora. Né? Como que a população tem feito para se virar por aí? O comércio está funcionando só atividade essencial? Dá um panorama para a gente, por favor, nesse sentido, prefeito, envolvendo o comércio e o transporte público que está suspenso e deve seguir suspenso por mais alguns dias, né? Florianópolis foi a primeira capital a tomar medidas de distanciamento social já no dia 13 de março. No dia 16 já não tinham mais as aulas. No dia 17 o comércio, o transporte coletivo, estava tudo suspenso. O governo do estado ele liberou em abril o comércio. A prefeitura de Florianópolis optou ficar mais tempo fechado. Foi a única cidade do estado que
que não liberou de imediato o transporte coletivo e o comércio, e agora, diante da análise dos números, o governador, através de um decreto, deu a liberdade de voltar a funcionar a partir de hoje o transporte coletivo em Santa Catarina. A maioria das cidades já iniciou a sua atividade. Nós tivemos uma outra definição, que só vai iniciar no dia 17 de junho, né, que é uma quarta-feira da semana que vem. Até lá, vamos tomar uma série de medidas diante de um protocolo muito rígido que foi estabelecido. Aqui, todos os profissionais do transporte, cobradores, motoristas, vão ter que fazer o teste, vão ter que fazer a avaliação médica, terão que ter um treinamento, inclusive uma simulação de como vai ser o transporte, como lidar. A frota está ampliada na oferta, vamos ter um grande número de ônibus extras. E por que isso? Porque o nosso limite será de 40% da ocupação. Quando chega a esse limite, o motorista não para mais nos pontos de ônibus para receber o passageiro e vem outro ônibus extra para poder atender. Nós vamos ter uma solução tecnológica de check-in, onde cada um chega com o celular e faz o registro da presença, porque quando identificarmos uma pessoa contaminada, temos condição de chamar todas que estavam no ônibus para testar, para ver se teve a transmissão, além da proibição de alimentação, porque para ficar com máscara 100% do tempo, todos os ônibus aqui têm câmeras embarcadas, nós vamos monitorar esse uso pelas câmeras nos terminais, ou seja, todo um protocolo muito rígido para voltar, e eu já afirmei de maneira muito clara. Ele vai ser analisado por 2 a 3 semanas. Se os números do contágio subirem de maneira descontrolada, eu vou voltar a proibir o transporte coletivo. Então, é necessário ter uma cooperação para todos seguirem as regras. Sim. Muito do sucesso do trabalho feito até agora representa um percentual considerável do comportamento da população, que vem usando máscaras em todos os locais. Os estabelecimentos, praticamente 100%, seguem todas as regras de distanciamento, de higienização, de funcionamento. Então, está tendo uma grande cooperação da população. E nós entendemos, do ponto de vista econômico, que as cidades que tiveram melhor comportamento nessa pandemia vão ser aquelas que vão se reerguer economicamente mais rápido. A nossa aposta é nesse sentido. Hoje, nós temos um transporte especial para o pessoal da saúde e da assistência social, que são obrigados a ser transportados. Todos os demais estão buscando se virar da sua forma, né? Era isso que eu ia perguntar, inclusive, né, prefeito? Porque aqui em São Paulo, e aí não é uma sugestão, a gente está só querendo comparar medidas diferentes, né, adotadas de maneiras diferentes em vários cantos do país. Essa questão do transporte foi muito questionada por aqui por causa do pessoal das atividades essenciais, né, que continuou circulando pela cidade no período da quarentena, inclusive em que a quarentena estava mais rígida. Por aí, então, essas pessoas das áreas essenciais, médicos, pessoal que trabalha em restaurantes, em lojas de alimentação, essas pessoas tinham, então, um transporte garantido. Só o restante da população, que é a maioria, no caso, né, que não tinha. Sim, o transporte ele é exclusivo para o pessoal da área da saúde e da assistência social, né? Toda a atividade privada do comércio tem que buscar um transporte alternativo. Uma pessoa vai por um transporte de aplicativo, pago pelo proprietário, ela busca uma outra forma para poder atender. Nós sabemos que o transporte coletivo é uma das grandes fontes de contaminação e aglomeração, por isso essa restrição durante todo esse tempo, e o comércio vem funcionando na normalidade. Nós temos mais veículos, obviamente, circulando, mas eu prefiro que venham em veículo individual do que através de um transporte coletivo nesse momento, e esse retorno vai ser um retorno gradual. Melhor ter congestionamento do que a gente abarrotada no transporte, é isso? E como é que a gente fez para conseguir esse controle de 40%, no máximo 40%? Nós tínhamos um horário de pico que chegava a 100% de ocupação, perto das 8 horas da manhã, vindo em direção ao centro de Florianópolis, e às 18 horas retornando. Porque toda a cidade começava a funcionar praticamente às 8 e acabava às 6 horas. Agora nós mudamos o horário de funcionamento da cidade. Estabelecemos 8 grupos entre todos os serviços que tem na cidade e começa a funcionar das 6 da manhã, a abertura, até o meio-dia. E o retorno, o fechamento, começa às 3 da tarde até às 10 da noite. Com isso, nós vamos conseguir diluir o movimento do transporte coletivo, evitando que as pessoas venham todas no mesmo momento, que voltem todas no mesmo momento. Para não chocar com o horário de pico, né? Para não chocar com o horário de pico. Exatamente. Então, assim, o comércio tradicional vai abrir o meio-dia
e vai fechar às 7 da noite. Antes abria às 8, fechava às 6 da tarde. Né? Os estabelecimentos de oficina, eles vão começar a abrir às 7 da manhã e vão até às 4 da tarde. E assim por diante, né? Serviço de telemarketing, que tem um grande volume de pessoas que vêm até o centro. O senhor montou um rodízio por categoria dentro do comércio? Não chega a ser um rodízio, mas horários diferentes de entrada e saída. Todos podem vir todo dia. Né? Isso faz com que a gente acabe com o horário de pico na cidade de Florianópolis. E ainda vai melhorar muito a nossa mobilidade, né? Porque as pessoas mesmo que vêm em transporte individual vão vir em horários diferentes. Como as escolas não estão funcionando, nós já temos uma redução de 25% a 35% no transporte coletivo. Com esse rodízio, nós temos um limite de até 40%. A gente sabe que no início, as experiências de outras cidades mostraram que essa ocupação vai ser ainda menor. A gente imagina ter uma ocupação média do transporte de 20% a 30% nos primeiros dias. Nós vamos analisar operacionalmente para não deixar faltar, e se for o caso, ampliar a frota para atender. São quantos ônibus, aproximadamente, que circulam diariamente em Florianópolis? Nós temos 320 ônibus circulando e 35 ônibus extras que vão estar trabalhando nas mais de 6 mil partidas realizadas em Florianópolis. Tudo isso foi feito uma matriz de risco, onde é calculado exatamente as linhas que podem dar mais problemas, e o reforço já foi feito ali. Ou seja, está tudo organizado, mas era necessário ter esse período a mais para testagem, treinamento. Nós vamos ter 2 dias de simulação para ver até começar a funcionar. Do dia 17 ao dia 19, nós vamos fazer a avaliação operacional. E outro fator é que não vai ter ônibus no final de semana, só de segunda a sexta-feira. Ele não vai funcionar nem em feriados, nem sábado, nem domingo. Para trabalhar mesmo, para trabalhar. Para quem precisar utilizar para trabalhar. É para dar condição das pessoas irem para aquilo que é essencial. Aqui eu volto a frisar, a recomendação é ficar em casa, não é sair. Tem muita gente que falou assim, mas tem que ter horário especial no supermercado para idoso. Não, o idoso não tem que ir no supermercado. O idoso aqui, nós temos uma plataforma de voluntários com 8 mil voluntários, nós temos 1.000 voluntários da Rede Somar Floripa, que é da prefeitura, que faz o serviço para o idoso e leva na casa dele voluntariamente. Então, nós estamos trabalhando para conter. Nós não ficamos 32 dias sem nenhuma morte na cidade por Covid, temos a mais baixa letalidade entre todas as capitais do Brasil, de menos de 1%. É um exemplo, exemplo Brasil. E para manter esses números, eu não tomo decisões com base nem em pressão de segmentos, nem em aplauso da sociedade. Você sofreu muita pressão? Uma equipe... sim, sempre tem muita pressão, né? Pressão porque você imagina todo o estado de Santa Catarina com o comércio aberto, menos Florianópolis com o comércio aberto. Agora, a região da Grande Florianópolis, todos os municípios liberaram o transporte coletivo. Eu proibi de entrar no meu município. Então, o município de São José, que é metade do tamanho de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, nenhum deles pode entrar na nossa cidade. Nem ônibus intermunicipal, nem ônibus interestadual. Nós fechamos essa possibilidade de vir e, quando puder vir, vão vir com as mesmas regras de Florianópolis, que são muito mais rígidas do que outros municípios. Ou seja, essa necessidade... E há o fator geográfico também, né, prefeito? Fator geográfico facilitador. Não tirando mérito, distante disso, porque as ações que o senhor tomou aí foram extremamente eficazes. Mas é uma cidade que não tem fronteira, né? Uma ilha. Então o senhor impediu o principal acesso. Tem uma parcela da Atena que fica no continente, que 1/4 da população é também Floripa. Não temos como controlar totalmente, mas que a gente bota um controle da Guarda Municipal na ponte, não passa ônibus de turismo, não entra, isso não entra mesmo. Se entrar, a gente manda voltar. O bicho pega. Aqui a gente não dá moleza. Eu sei. Nós não podemos brincar com isso. Claro que não. O sacrifício que foi feito das famílias até agora não pode ser jogado pela janela. A gente é obrigado a manter esse rigor. Eu sempre tive posições muito restritivas, né? A gente tem uma equipe de inteligência e saúde muito qualificada em Florianópolis e até agora foi comprovado, em que pese as críticas muito duras que eu recebi no início, né? Hoje, o próprio comerciante ele entende que o que eu fiz foi bom para a cidade. Porque se a gente tivesse nessa onda de que libera geral, daqui a pouco tem que fechar tudo e fazer um lockdown. Verdade. Que não é o que a gente deseja. A gente quer fazer uma abertura gradativa, aprender a conviver com a doença. Nós hoje temos apenas 5 pacientes na UTI em Florianópolis, né? Então, esse número se mantém
por mais de um mês, ou seja, a gente está controlando isso e não vamos deixar alterar. A nossa prioridade vai ser salvar vidas com muito controle. Verdade. O prefeito, não vejo a hora de acabar tudo isso para comer uma ostrinha aí, viu? Que lugar fantástico. Vai ser um prazer receber vocês, como sempre recebemos muito bem todos, né? Verdade. E Florianópolis está buscando se virar. O esforço da população vem sendo um exemplo para o país e a gente espera continuar com esses bons números, porque o turista do futuro, ele vai preferir uma cidade que teve um controle sanitário positivo com o apoio da população. A tendência dessa mudança de comportamento vai permitir que Florianópolis tenha uma vantagem competitiva nesse setor turístico. Sim. Tá bom. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado pela entrevista, viu? Reforçando aqui, espero voltar logo a Floripa, mas com tudo resolvido. Não só em Florianópolis, mas no país inteiro. Aquele abraço pro senhor, tá, prefeito? Obrigado, Joel. Obrigado, Ana Paula. Valeu, vocês boa tarde. aqui depois de toda superar essa crise aí. Tá bom. É verdade. Ostra lá... Como é que é o nome daquela lagoa famosa que tem lá? Conceição, Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição. É, que lugar lindo, viu, Ana? Você tem que conhecer. Tá nos meus planos. Eu quase fui passar o ano novo lá, ainda só mais que chove muito nessa época, eu não fui. Ainda mais com esses números todos positivos aí, é como o prefeito disse. São proporções... Vai ser um dos lugares que vão se recuperar mais cedo, né? Vamos ver, né? Porque são todas proporções... as regiões lá de Floripa, porque a Floripa não é feita de um lugar só. No Santos são é várias isolado, praias, assim, né? tem ilha, a Lagoa da Conceição, são lugares incríveis. Mas o prefeito falou algumas coisas que são muito, muito interessantes, né? Essa questão da testagem em massa, a questão de prefiro carro na rua do que ônibus abarrotado, são medidas que vão mais próximas, né, Joel? Claro que não dá para comparar a proporção do que tem de gente aqui em São Paulo com Florianópolis, mas com a Europa, por exemplo, né, que mandou o pessoal andar de bicicleta, mas sair do transporte público. A Coreia do Sul inicialmente testava todo mundo, eu posso dizer todo mundo, porque eles testaram em massa mesmo. Identificava os doentes e isolava. E além, Ana, sabe o que foi feito lá com muita eficiência também? O quê? Se identificava uma pessoa aqui com o coronavírus, eles faziam um trabalho de trás para frente para levantar todas as possíveis pessoas que esse doente teve contato, através de ligação de celular, deslocamento de aparelho celular, cartão de crédito. Aí analisava, identificava essas pessoas todas e as isolava também. Fazia o teste, se necessário fosse, isolava. Então, quer dizer, agiram com muito profissionalismo. Foram bem mesmo, por isso que são exemplo também. Bom, aqui em São Paulo, agora há pouco, né, aconteceu aquela coletiva de todas as tardes das equipes da Prefeitura e do Governo de São Paulo. Aquela Fique em Casa... Isso, aquela coletiva que tem dias que contam com a presença do governador, em outros só a equipe de saúde. Hoje contou também com a presença do prefeito Bruno Covas, que comentou agora há pouco a situação do transporte público aqui em São Paulo, Joel. A gente tem repórter para falar sobre isso. Ana, a gente começou o programa falando exatamente disso, daquela promessa feita na semana passada de que essa semana todo mundo seria transportado sentado nos ônibus do transporte coletivo. Desconfiamos de bate-pronto e a desconfiança acabou se confirmando, né? Hoje a gente viu várias pessoas sendo transportadas em pé. E isso tem consequência. Né? Já está tendo consequência. A Bruna Diamo... É a Mayra de Diamo. Eu tô... a Bruna... eu chamei o Vitor aquele dia de Vinícius. É o contrário. Vocês vão desculpando aí, viu, gente? Ele é o Vinícius. Chamei o Vinícius de Vitor e vocês vão desculpando. Você é a Gi, é? Eu sou a Gi. Você eu gosto é a Gi? de Giovana, não bonito. E ali nós temos a Ana lá na ponta. Isso. Ana de Poeira. Olha que bonito. Hoje de manhã eu fiz uma confusão também com Orestes Litaif, com Aristóteles Júnior. É porque é muito parecido, realmente eu entendo. Então eu vou chamar só de Litaif agora, nosso amigo lá de Manaus. Vai na certeza. E só de Orestes. Ô Mayra, muito boa tarde a você, tudo bem por aí? Quer dizer que o prefeito Bruno Covas deu meio que um ultimato no secretário de Transportes e Mobilidade Urbana aqui de São Paulo, Edson Caran, ô Mayra? Foi isso mesmo, Joel. Boa tarde aí para você, para a Ana, para todos os ouvintes. O prefeito Bruno Covas afirmou que se até sexta-feira ainda tiverem passageiros de pé nos ônibus, ele vai trocar o secretário municipal de transportes, que é o Edson Caran. Hoje começou a valer a orientação para que os coletivos não excedam a capacidade de passageiros sentados, mas, de acordo com o prefeito, em 5% das linhas ainda tinham pessoas de pé. Então, se isso não for corrigido até sexta-feira, ele vai demitir o secretário de transportes, Edson Caran. Ele foi claro, assim? Ele foi bem claro dessa forma? Sim, foi. Ele não falou demitir, ele disse trocar, né? A gente vai colocar já o áudio. A gente entrou em contato com o secretário Edson Caran
Ele disse que estava numa reunião da SP Trans, mas que não estava sabendo dessa decisão do prefeito Bruno Covas. Então a gente tem aí o áudio do prefeito com esse anúncio dado hoje na coletiva do governo de São Paulo. Na sexta-feira, as concessionárias e os escritórios já puderam ser reabertos. Nós tivemos 1.206.000 passageiros no transporte público municipal, que não é um número muito diferente do que a gente tinha observado. O número estava entre 1.100.000 e 1.200.000 ao longo das últimas 4 semanas. O secretário municipal de transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Rapaz, isso é ultimato. Não, eu nunca vi tanta clareza na minha foge vida. muito do perfil do Bruno Covas, né? De Demais. falar assim numa coletiva. Ele tá com a paciência já na lua lá. Você já percebeu? Semana passada ele deu uma entrevista pra gente e eu já tinha percebido que o Bruno tá meio sem paciência. Sempre foi um cara muito educado, continua extremamente educado, mas está com posicionamentos fortes. Eu não tinha ouvido isso, Mayra, e fiquei surpreso, viu? Foi mais do que claro. Eu acho que com essa, dificilmente o secretário continuará no cargo. Vamos ver, né? Eu acho. Se sou eu peço baixa. Se o patrão chegar, se você não fizer isso, e você está tentando de todas as formas, né? Se você não fizer isso, você vai cair fora. Não é fácil ouvir isso, não. Vale a gente registrar, então, Joel e Mayra, que a gente tinha não. conversado com o secretário, antes mesmo dessa declaração, para que ele falasse com a gente ao vivo aqui no Bora Brasil. Tinha uma entrevista agendada hoje. Para a gente repercutir amanhã e falar como seria a volta para casa do trabalhador aqui em São Paulo. E aí, por questões de agenda, pelo que nos foi passado agora há pouco, o secretário disse que não ia mais falar. A agenda? O que é de se entender, né? Não sei se a desculpa foi agenda ou reunião. Mas agora, viu, Ogi, está muito bem justificado. Pelo que a gente ouviu na fala do prefeito, está bem claro, bem justificado. E outra, Mayra, foram prometidos 2.000 ônibus, né? E colocaram 784 hoje. A pergunta, por que já não colocaram esses 2.000 ônibus de uma vez por todas, né? Para evitar esse problema. O próprio prefeito reforçou 5% das linhas com passageiros em pé. Se não for mais, viu, Mayra? Pois é, né? Parece que foi mais do que isso. A gente até se surpreendeu quando ele falou 5% só das linhas. E olha, João, essa declaração dele foi dada bem no final da coletiva. Não foi durante a fala oficial ali do prefeito. Foi na hora das perguntas dos jornalistas, quando houve uma pressão, né? Questionando que hoje ainda tiveram muitas pessoas em pé nos ônibus, que ele deu essa declaração. Então, não sei o quanto isso foi planejado para falar. Foi realmente só ali na hora das perguntas que ele soltou essa informação aí para a imprensa. É isso. É isso mesmo. Eu não falei que não teria mágica? Seria difícil a gente ver todos os passageiros sentados aqui em São Paulo. E para quem usa o transporte público diariamente, isso fica mais claro ainda. Será que é possível? Será que é possível, mesmo com esses 2.000 ônibus, na sua totalidade, incrementados aqui na frota de São Paulo? Será que os passageiros serão transportados todos sentados? E vai além, viu? Hoje nós tomamos conhecimento também que, além disso não ter acontecido, como não está acontecendo, inclusive agora, às 14h19, muitos ônibus não estão sendo higienizados, como manda as normas, né? No final de cada linha, para o busão lá, faz a higienização, mata o coronavírus, mata as outras bactérias. Isso não tem sido feito. Nós recebemos uma denúncia hoje de um motorista, um funcionário de uma das empresas do transporte público aqui de São Paulo. Bom, Mayra, alguma outra novidade foi levantada, foi noticiada, foi falada nessa coletiva dessa tarde? Bom, já a gente teve uma melhora na taxa de ocupação da UTI, de UTIs, tanto do estado quanto da Grande São Paulo, porque foi anunciada a entrega de 830 novos respiradores, e aí ao longo das duas próximas semanas, mais 1.000 respiradores devem ser adicionados. Então, a taxa de ocupação das UTIs melhorou
Na Grande São Paulo, de 80,5 na sexta-feira para 75,5 hoje, e no estado foi de 71% na sexta-feira para 67,5% no estado hoje. E também foi divulgada a taxa de isolamento do fim de semana. A gente teve no estado 49% de isolamento no sábado e 52% no domingo. Bem baixo, hein? Pois é, e na capital... Caiu. E na capital a gente teve 51 no sábado e 53 no domingo, um pouquinho mais alta. A quarentena está indo para o espaço, já foi para o espaço. Já foi. Agora você, com esses números aí da Grande São Paulo, trouxe para gente que a Grande São Paulo já está na fase 2, né? Entre 70% e 80% de ocupação de leitos de UTI. Se foi anunciado pelo próprio governo do estado que a Grande São Paulo está com 75,5%, muito provavelmente amanhã já deve ter aquela definição, não, Mayra? Definir amanhã para apresentar na quarta-feira de que a região metropolitana deve estar ou estará na fase 2 junto com a cidade de São Paulo, junto com a capital. Algo foi antecipado hoje em relação a isso, em relação ao ABC, em relação às outras tantas cidades da região metropolitana? Não, nada foi adiantado em relação a isso, mas essa é a expectativa mesmo, Joel, porque, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, a Grande São Paulo estava dependendo dessa taxa de ocupação de UTI, que estava acima de 80%, então, agora com a adição desses novos leitos, taxa em 75,5%, as chances são ainda maiores de começar uma flexibilização na quarta-feira agora, Joel. Tá bom, Mayra. Muito obrigado, viu? Bom descanso para você. Até amanhã aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Pode ser, Mayra? Pode ser, combinado. Tá bom, querida. Fechado. Bom descanso. Eu nunca vi tanta clareza, viu? Foi uma declaração dura. Vamos colocar de novo essa fala? Vamos lá. Vamos. Vou soltar aqui. Na sexta-feira, as concessionárias e os escritórios já puderam ser reabertos. Nós tivemos 1.206.000 passageiros no transporte público municipal, que não é um número muito diferente do que a gente tinha observado. O número estava entre 1.100.000 e 1.200.000 ao longo das últimas 4 semanas. O secretário municipal de transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Nada mais claro do que isso, né, E Joel? ele já vem de um desgaste, né, Ana? Isso, já vem. Agora é o seguinte, essa determinação para os passageiros não andarem de pé, para ter folga nos ônibus, é antiga desde o começo da quarentena, estão tentando fazer isso. E a gente questionou muito essa situação, Joel, porque quando tudo começaram as medidas mais restritas e tudo mais, a frota foi imediatamente reduzida. Só que aí, mesmo com o número reduzido de passageiros, em alguns horários o pessoal acabava ficando em grande quantidade para entrar no ônibus, a espera para pegar o busão aumentou também, e aí acabou rolando aglomeração do mesmo jeito, né? Então isso é um problema que está se arrastando há muito tempo. As características, as condições de transporte e trânsito em São Paulo, todas as medidas apresentadas até agora não chegaram àquilo que a prefeitura queria, né? A redução não foi proporcional, né? A gente tinha mais ou menos 30% a 40% de passageiros circulando por São Paulo. Isso em relação à normalidade, ao período antes, pré-quarentena, e com 65% da frota. Me lembro bem desses números. Isso. Só que essa frota de 65% não foi suficiente de jeito nenhum para fazer com que os passageiros fossem transportados de forma digna, né? Por isso que a gente não consegue buscar uma materialização para esse plano em transportar todo mundo sentado. Aliás, chegou a mensagem agora do nosso ouvinte Marcos, ele está na Zona Leste. Para quem está no nosso canal no YouTube, dá uma olhadinha na imagem do ônibus que ele pegou agora, 2h25, está indo para casa depois de trabalhar e mandou essa mensagem aqui, ó. Boa tarde. Então, eu me chamo Marcos de Oliveira, moro aqui em São Mateus, tá? Acabei de descer do ônibus faz uns 5 minutos, tá? Totalmente lotado, todos os ônibus. Tá, vocês podem fazer uma pesquisa aqui na Avenida Sapopemba aqui, que não tem ninguém andando sentado nos ônibus, todos lotados. Ah, e a Avenida Sapopemba tem um outro porém, Joel, que é a linha 15, né?
Então, muita gente Linha 15 não está indo para a linha prata. 15 Linha 15 prata. e está funcionando, parcialmente, mas está lá. Né? Só que é isso, se você quer deixar o passageiro com mais espaço, você não reduz o espaço dele. Você deixa mais ônibus à disposição, porque se você andar num ônibus com 2 passageiros, com 5 passageiros, embora saia mais caro, é mais seguro do que você pegar um ônibus e enfiar 10, 15, 20 pessoas Não, dentro. e o ouvinte mandou essa foto para você que não está vendo aí na internet. Eu vou descrever o seguinte: o ônibus está lotado. Lotado. Às 2h25. Agora são 2h26. Qual horário que ele pegou esse ônibus? Ele falou que acabou de descer, acabou de chegar descer em do casa. busão. Foi agora Então, há pouco. Fora de horário de pico completamente. O ônibus lotado. Imagine essa linha no horário de pico. Pois é. Então, olha, 5% que o prefeito disse de linhas com pessoas sendo transportadas em pé, eu acho que ficou barato isso aí. A vista sai por quanto, hein? Será que a vista sai uns 20%, 30%? Truco nessa com toda certeza. Acho que não foi só 5% não. Porque hoje de manhã nós estivemos no Grajaú. Encontramos por lá linhas lotadas. Me lembro bem que o Michael Mendes contou em 1 hora e 10 minutos, 35 ônibus nessas condições, que chegaram lá com pessoas sendo transportadas em pé. E agora no outro extremo. Né? O ouvinte mandando mensagem lá em São Mateus, né? Sapopemba. Passou por Sapopemba para ir para São Mateus. Exatamente. Passou pela ali a Anhanhamelo e tudo mais. Anhanhamelo. Você acha difícil? Qual Pra foi caramba. a outra que você falou agora há pouco? Era Anhanhamelo mesmo? Não, mas era o mesmo dígrafo, Itanhaém. Vem aqui pro nariz, Itanhaém, é difícil você de sabe falar. que a Estelle San Juan que gosta de falar Anhanhamelo. Não, quem fala essas palavras bem gosta de ostentar. Quem? Tipo a Estelle, né? A Estelle, Anhanhamelo, a gente Itanhaém. trabalhou junto aqui na Rádio Trânsito, então assim, lida com isso há muito tempo, fala aí, vou gastar meu conhecimento de trânsito. Meu Itanhaém. Esses dias eu apeguei no ar. Quero que você fale. Vamos ver agora você, Ana Paula. Ih, rapaz. Treinando agora, ostentando. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O peito do pelo... Não, peraí. O peito do pelo, eu já errei, já pode passar pra próxima. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Cara, mas aí você passou quanto tempo treinando antes de fazer esse desafio? Não, eu fiquei sabendo agora dessa frase. Não, ficou nada. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Eu vou te devolver com uma outra, então. Você consegue, Gi? Acho que não. Qual não, a outra? Né? Vamos ver. Ievan Kisadjikian. Ievan, fala de novo. Kisadjikian. Ievan de Jaquivian. É uma avenida importante de Interlagos. Nossa, tá vendo? chique Cada um no seu quadrado. Com certeza. Bom, vamos pro Rio de Janeiro? Bora. Que é melhor. A Copacabana é mais fácil de falar, não é? Isso aí é facinho. Você viu que lá no Rio estamos no primeiro dia de flexibilização, primeiro dia útil, vai. E lá tá tendo um desentendimento com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o governador do estado do Rio de Janeiro, o Witzel, né? Os dois não estão se entendendo, principalmente nas decisões. O Gustavo Sleman está ao vivo com a gente, lá direto do Rio. Eita, estado bonito esse. Eita, cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Também estou morrendo de vontade de acabar essa pandemia, essa porcaria desse coronavírus, para fazer uma visita no Rio de Janeiro e dar um pulo no mar aí nu. Completamente nu, para me sentir livre. Aí você vai preso, né? Por atentado ao pudor. É só no pensamento. Tá. Só no pensamento. Não vai preso pela quarentena, mas por atentado ao pudor. Claro que pularei no mar com a minha sunga branca. É bem carioca isso. Sunga é coisa de carioca. Gostou? Eu uso uma sunga branca. Ô, Gustavo, tudo bem com você? Boa tarde. Como é que tá esse desentendimento por aí, hein, meu velho? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde aos ouvintes da Bandeirantes. Pois é, esse desentendimento que é mais um dos velhos problemas que os cariocas e fluminenses estão testemunhando nesse primeiro dia útil da flexibilização do isolamento social aqui no Rio de Janeiro. Muita gente ainda está na dúvida sobre a retomada de algumas atividades, como a reabertura do comércio, por exemplo. O que acontece é que, apesar do decreto estadual prever a abertura de bares, restaurantes, shoppings e centros comerciais, além de pontos turísticos, como as praias, como você bem falou, o ministro do STF, Luiz Fux, afirmou que a decisão dos municípios em relação à flexibilização deve prevalecer. Em uma transmissão na internet hoje, o magistrado disse que cabe a cada prefeitura tomar esse tipo de decisão. Por exemplo, na capital fluminense, o prefeito Marcelo Crivella não vai aderir às recomendações publicadas por Wilson Witzel em decreto do Diário Oficial da última sexta-feira. No entanto, algumas medidas de relaxamento foram aprovadas pelo município do Rio, como atividades ao ar livre e funcionamento de setores de indústria, serviço e de construção civil.
No entanto, os shoppings continuam de fora, o que acabou gerando diversas dúvidas, né, de patrões, de empresários e até mesmo dos comerciantes que estavam contando com essa volta ao shopping hoje. Agora, em outras regiões do Rio, a situação é diferente. Muitos municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, decidiram seguir o decreto do governo. Duque de Caxias, que já tinha se envolvido em uma polêmica na Justiça na última semana, por conta da reabertura total do comércio, antes mesmo do decreto de Wilson Witzel, é uma dessas cidades. Já a Volta Redonda também já vinha adotando a retomada de atividades por conta de um acordo com o Ministério Público Estadual. E agora também já vai seguir o decreto de Wilson Witzel. Gustavo, veja que aí está acontecendo ao contrário, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, né? Aqui os prefeitos estão tomando medidas para flexibilizar, enquanto o estado não tem permitido. Isso. E como a última palavra é primeiro do governo e depois da prefeitura, a palavra da prefeitura só vale se for mais rígida do que a palavra do estado. Correto? Porque aí o que está prevalecendo é o posicionamento da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, porque o posicionamento da prefeitura é mais rígido do que o posicionamento do estado. Correto, ou Gustavo, eu entendi errado? Correto, Joel. E além disso, outra confusão que está acontecendo é que o prefeito Marcelo Crivella, antes desse decreto do Wilson Witzel, já havia anunciado um plano da retomada gradual de algumas atividades no Rio de Janeiro. Essas atividades serão retomadas a partir de terça-feira, divididas em 5 fases. E o que aconteceu foi o quê? O decreto do Wilson Witzel acabou entrando em conflito com essa retomada gradual anunciada pelo Marcelo Crivella. E quem ficou no meio disso foi a população, que acabou ficando na dúvida em relação, e agora? A gente vai seguir quem? A prefeitura diz uma coisa, o governo diz outra coisa, o município que eu moro diz mais uma coisa. Então acabou ficando essa dúvida e até mesmo o futebol foi envolvido no meio da polêmica, porque o governador Wilson Witzel já disse que autoriza a retomada do futebol, enquanto que a prefeitura, onde ficam instalados os principais estádios na cidade do Rio, no município do Rio, São Januário, Maracanã, Engenhão, falou que está autorizado agora apenas o treino com bola. Então, até mesmo a Federação de Futebol do Rio está no meio desse impasse entre o governo e a capital fluminense também, Joel. Você bem colocou, nesse impasse todo, quem fica no meio é o povo, né? Mas é isso, fica perdidinho, Pode, né? não pode? Um define uma coisa, o outro define outra. E nessa, cada um acaba fazendo o que quer. E aí depois, para cobrar algo, para fiscalizar, para multar, fica mais difícil, Nossa, né? o que está faltando é entendimento, né? Sim, em todos os setores. Todas as cidades. Já perceberam isso, vocês, nossos queridos ouvintes que estão ligados aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes? Como está faltando foco, né? Será que custa ter um alinhamento, uma programação para que as ações sejam feitas de forma eficaz mesmo, para impedir esses problemas todos que a gente tem visto? Meu Deus do céu. Ô Gustavo, muito obrigado, viu? Tá bonito o dia aí no Rio, nessa segunda-feira? Está ensolarado agora, um dia típico do Rio de Janeiro. Começou nublado, só que depois o sol começou a dar aquelas caras dele, no meio de timidez ainda, mas agora já está bem quente. E, Joel e Ana, vocês estavam falando sobre o transporte, vocês me permitem também falar um pouquinho sobre os transportes aqui no Rio de Janeiro, porque houve também reclamações sobre os serviços prestados nos trens, ônibus e articulados do BRT. Esse decreto do Wilson Witzel autorizou o retorno da circulação dos ônibus intermunicipais na região metropolitana do estado, excluindo o sul fluminense e outras partes do interior. E na Central do Brasil, principal ponto de integração entre diferentes modais aqui, a principal reclamação era o atraso no intervalo entre os coletivos e mesmo com o decreto determinando que os transportes circulem apenas com passageiros sentados nos trens e BRTs, o cenário foi de superlotação. A reportagem procurou resposta sobre isso. A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado disse que a retomada das operações exige um planejamento diário para o dimensionamento adequado das ofertas de coletivos e que nessa primeira semana podem acontecer problemas com o atendimento da população. Por outro lado, houve percepção de alguns cuidados para evitar a propagação do vírus. A partir de agora, apenas pessoas com máscaras são autorizadas a comprar bilhetes nas estações. E sobre os trens, a concessionária responsável pelo serviço no Rio, a Supervia, informou que vai garantir mais 500 mil lugares diariamente, um aumento de 60% na oferta. E estações antes fechadas durante o isolamento social foram reabertas e alguns ramais dos trens foram readequados, como, por exemplo, o ramal Japeri, que é um de grande movimento aqui, que liga a Baixada Fluminense à cidade do Rio, voltou a funcionar como um serviço expresso, ou seja, parando em poucas estações. Antes, durante o isolamento, as medidas mais rígidas, eles estavam funcionando como parador, ou seja, parando em todas as estações, o que acabava causando uma superlotação
Isso sem contar também que existia uma triagem feita pela Polícia Militar em algumas estações e apenas pessoas que trabalham em serviços considerados essenciais podiam utilizar o trem. É isso. Boa, Gustavo. Tá com saudade de ir pra praia comer biscoito? Biscoito Globo com mais Não, pô, isso que eu ia te falar. A gente Voltaram a vender? O Globo tinha parado de produzir, peraí. né? A gente tem que lançar o biscoito Bandeirantes. Isso que eu ia falando, pô. Pô, vocês têm brincadeira. Vamos lançar aí. Contigo. Biscoito Bandeirantes. Mas vou te confessar, Joel, na verdade eu gosto mais desse clima de São Paulo. Inclusive eu tô com saudade de ir para São Paulo, ir para a Galeria do Rock, comprar uns discos também, CDs também. Passando a pandemia, venha! Venha e passe aqui para nos conhecer também na redação. Quem falava isso? Fechado. Venha! Eu vou te falar que eu lembro que era da escolinha. Agora, Era qual da personagem, escolinha. minha cabeça não ajudou. Quem que eu lembro da escolinha? Aquele cocada que tinha uma gravata que subia quando via mulher bonita. Eita, nós. Calma, cocada. Ô, Gustavo, aquele abraço, viu, meu nobre? A gente dá notícia, tem coisa ruim, tem coisa boa, mas o mais importante é se divertir, né? Também, tentar aliviar um pouco a barra. Valeu, Gustavão, um abraço. Até amanhã ou até breve aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Do Gustavo para o Pedro Campos. Isso, tá com a gente. Pedrão, muito boa tarde a você. Passou bem de manhã até agora? Foi tudo legal? Almoçou? O que você almoçou hoje, ô Pedro? Hoje teve arroz, feijão e frango à milanesa. Nossa, é meu prato favorito. Que delícia. Tá chique, hein? Tá gostoso, tá legal. Agora, Ana, você se lembra que o Pedro disse pra gente dos dos bandidos detentos que estão sendo soltos, né? Mais de 3 mil foram soltos aqui em São Paulo. E agora tem uma medida judicial, uma determinação judicial. Mas já? Já. Demorou, você acha? Não, bastante. Só que ela é parcial. Ela impede a soltura de detentos, de presos, mas de um regime só, né, o Pedro? Só do regime semiaberto. Os que estão no regime fechado, acho que ainda poderão ser soltos. É isso mesmo, Pedro Campos? É isso aí, Joel. Boa tarde para você, para a Ana, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós tivemos acesso a essa decisão da Justiça aqui de São Paulo, que está suspendendo a saída temporária de presos no mês de junho. Vamos explicar direitinho essa história. Todo preso do semiaberto tem direito a sair 4 vezes da cadeia por ano para ficar um período fora da cadeia, justamente para saber se ele está apto já para o convívio em sociedade. Essas saídas, a partir desse ano de 2020, ficaram convencionadas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Por que essas datas? Para não haver aquela história de antigamente de que o preso tinha sido condenado por matar o pai e a mãe e saía justamente na data comemorativa do Dia dos Pais, do Dia das Mães, como aconteceu com a Suzane von Richthofen, aconteceu com o casal Nardoni durante o Dia das Crianças, né? Então, para evitar esse tipo de situação, convencionou-se datas em março, junho, setembro e dezembro. Em março, os presos não saíram. Vocês devem até se lembrar, Joel, e você deve ter mostrado no Bora São Paulo, na Band, uma rebelião que aconteceu em alguns presídios aqui, porque os presos ficaram sabendo que não iam sair em março. Isso, sim. Agora, em junho, não teve rebelião nos presídios. Por quê? Porque a Justiça está garantindo que eles vão ter esses dias, não agora, por causa da pandemia, mas no segundo semestre. Então, no segundo semestre, nós vamos ter uma saída maior de presos da cadeia, esses que estão no regime semiaberto e que saem de forma temporária. Por isso que a saída chama justamente saída temporária. Eles saem por alguns dias, ficam fora da cadeia e retornam depois para o cárcere. Mas isso não vai acontecer agora no mês de junho. Tá, para entender melhor, são 4 meses e eles têm direito a 35 ou 36 dias, você me disse hoje pela manhã. São 35 dias, 35 dias. A maior parte fica para o período de dezembro, porque eles saem no dia 23 de dezembro e voltam no dia 3 de janeiro. Os outros dias, eles são distribuídos, aí é de acordo com a penitenciária, de acordo com a logística local. Mas aí não varia muito de 6 ou 7 dias. É uma semana que eles têm em março, uma semana em junho, uma semana em setembro e alguns dias a mais para completar os 35 dias nesse período aí do fim do ano, que normalmente é de 23 de dezembro até o dia 3 de janeiro. Então, eles já têm aí acumulado 2 semanas para sair a mais no segundo semestre, viu, Joel? Resumindo, os semiabertos não serão mais soltos, mas o Covidão vai continuar soltando preso do regime fechado.
Para isso não tem decisão judicial, não, infelizmente. Pode ser que a gente volte a noticiar aqui, como já noticiamos nas últimas semanas, casos de presos perigosos. Lembro rapidamente aqui, um condenado por sequestrar e matar uma mulher aqui na Grande São Paulo, 24 anos de prisão. Estrangulada. Tem bandido que é integrante, estrangulada, bem lembrado, enforcada com uma corda numa chácara aqui em Franco da Rocha. Tem bandido que é integrante de facção criminosa, Joel, condenado por roubo, tráfico de drogas e que conseguiu a liberdade plena, quer dizer, não vai voltar para a cadeia. Não, é demais, ficar em prisão domiciliar. É demais você imaginar que o cara vai voltar. Não, você tá solto por conta do coronavírus, um dos bandidos mais perigosos da história. Acreditar em Papai Noel é mais fácil. Passada a pandemia, você retorna, tá? Você já colocou um coelho no mato? Eu já vi. E quando for solto, o que é mais importante, não cometa nenhum crime, hein? Com certeza. Você é um cidadão que será monitorado. Se você colocar um coelho no meio do mato assim e soltá-lo, tirar a mão, você acha que o coelho vai correr ou vai ficar parado? Pois é. Claro que vai embora. Não tem como ele ficar parado. Óbvio. É a mesma coisa com esses bandidos, com esses detentos. E outra, não pode culpá-los, não. A partir do momento que você coloca o cara do lado de fora, não precisa cobrar para ele voltar pro presídio, porque ele não vai voltar, não. Me colocaram na rua, eu que vou embora, não vou voltar mesmo. Então a culpa é nossa, a culpa é da justiça que, infelizmente, tem tomado essas medidas, essas decisões aí. Pedrão, valeu, viu, meu velho? Grande abraço, Joel, a gente se fala. Um abraço, até amanhã no Bora São Paulo. Bom, já são 2h42, 14h42. Vamos para mais um intervalo, Aninha? Vamos! A gente já volta, hein? Por favor, não saia daí. É pai bola, como diz o Elias Júnior. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Rádio Bandeirantes está sempre inovando. Nova marca, novo visual, com os programas e apresentadores que você confia de verdade. Primeira Hora, Jornal Gente, Manhã Bandeirantes, Os Donos da Bola, Bora Brasil e Bastidores do Poder. É Cláudio Humberto, Pedro Campos, Lana Canepa e muito mais. Isso é Rádio Bandeirantes. Cada vez melhor para você. Se liga na Dica Sil. O vídeo fica travando ou a qualidade da imagem está ruim? O problema pode ser o sinal da sua rede Wi-Fi. Paredes e móveis podem causar interferência. A Dica Sil do dia é: dê preferência ao cabo e evite a perda de sinal. Os cabos Sil LAN são feitos com a qualidade que faz a Sil líder em fios e cabos. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Mais cedo a gente falou de acidente pela Dutra no sentido de São Paulo, agora não tem mais nada no trajeto do motorista. O caminho funciona bem. O problema agora está no sentido do Rio de Janeiro. Com obras acontecendo ali próximo do 225, há congestionamento de pelo menos 2 quilômetros aí para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, bem na altura ali da região da chegada da Fernão Dias. Aliás, chegadinha da Fernão Dias e a própria Educador Paulo Freire, sequência do caminho com boas condições aí nos dois sentidos. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. No atletismo nem sempre a disputa é individual.
Desde os Jogos de Estocolmo, em 1912, foram incluídas as provas de revezamento no atletismo de pista. Tudo começou com as provas de 4x100 e 4x400 masculinas, mas em 1928 as mulheres passaram a disputar o 4x100 e só em 72 a prova dos 4x400. Nos Jogos de Tóquio, teremos uma novidade, o revezamento misto dos 4x400. Nesta prova, os times deverão ser formados por 2 homens e 2 mulheres, mas não há uma determinação de ordem em que eles devem correr, cabendo a cada equipe escolher sua formação. No revezamento, cada atleta deve completar seu percurso, seja ele de 100 ou 400 metros, e então passar um bastão para o próximo membro de sua equipe. A passagem do bastão deve ser feita dentro de uma área determinada. Caso o bastão caia ou a troca não ocorra dentro desse espaço, a equipe toda é eliminada. Nas provas de 100 metros, os corredores devem respeitar sempre a sua raia, enquanto nas provas de 400 metros, a raia precisa ser respeitada até o início da reta de chegada da segunda volta. Agora 2h46. Repórter Bandeirantes. O Congresso deve votar nesta semana o projeto que prevê a suspensão do cadastro negativo durante a pandemia do novo coronavírus. Destaque de Brasília com a repórter Thalita Almeida. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, Nome no Serasa, SPC, isso durante a pandemia. A proposta já tinha sido analisada no último dia 9 de abril, será novamente discutida porque foram feitas alterações no Senado. Segundo o texto, durante o estado de calamidade pública, a inscrição de registros de informações negativas de consumidores relativas às obrigações de dívidas deverá ser retirada dos cadastros normais. Depois a situação volta à normalidade, exceto se houver um pedido de renegociação por parte do devedor. A ideia é não restringir o acesso a linhas de crédito ou programas de fomento que diminuem a crise econômica. O projeto também obriga os bancos públicos a disponibilizar linhas especiais de crédito de até R$10 mil para a renegociação de dívidas dos consumidores inscritos nesses cadastros negativos. Na pauta também está a análise do projeto de lei que suspende o pagamento de dívidas de clubes de futebol, ainda parte daquele programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, e o que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. Do outro lado, na outra casa, no Senado, a expectativa é sobre a votação do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, para não ficar confuso, é aquele projeto que já é chamado de Lei das Fake News. A proposta foi elaborada pelo senador Alessandro Vieira, tem relatoria do senador Ângelo Coronel, prevendo normas e mecanismos de transparência para redes sociais. Na semana passada foi discutido, a sessão foi adiada. Então, a gente espera agora a marcação da nova data. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que vai garantir a contribuição de todos os senadores na construção dessa matéria. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thalita. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde reforça a necessidade de transparência na divulgação dos dados da pandemia da Covid-19 no Brasil. Michael Ryan foi questionado durante a coletiva de agora há pouco da OMS em Genebra sobre os dados divergentes divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde. E nas palavras dele, ele espera que o Brasil continue a relatar números importantes, como casos e mortes diárias, e divulgue essa informação de forma desagregada, com detalhamento por estados, por exemplo. Agora são 2h48. Repórter Bandeirantes. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1992. Foi um episódio, de fato, difícil. Era outubro de 1992 e o coronel Biratã Guimarães, comandante das operações de invasão da casa de detenção, explicava o motivo de tanta violência e tantas mortes no massacre do Carandiru. Arquivo digital. Naquele quadro, naquela situação, não havia o que fazer. Nós tínhamos que entrar, tínhamos que colocar a ordem na casa. Fomos recebidos com violência, a tiros, vários homens meus feridos. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Ronaldo Rodrigues.
Oi, Ana. Continua o trânsito complicado ali pela Tietê com aquela ocorrência policial próxima à região da ponte da Vila Maria. O problema está pela pista expressa, já deu uma aliviada o congestionamento, agora começa a partir da ponte Estaiadinha. Quem segue pela pista central e pista lateral, também esses caminhos alternativos melhoraram bastante. Dá para o motorista tentar se aproximar da Dutra com uma melhor condição. Agora quem segue no sentido da Castelo Branco, apareceu lentidão pela pista expressa entre a aproximação da ponte da Freguesia até a passagem pela região da ponte do Piquiri. Com o Tóquio Marine Empresarial, você tem cobertura sob medida e avaliação patrimonial para saber quanto vale a sua empresa. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Último de hoje, Ronaldo Rodrigues. Opa, nesse horário, né? Mais tarde eu volto, viu? E ó, para falar de trajeto que melhorou bastante pela Regis Bittencourt, na passagem ali pela região de Imbu, tinha congestionamento no começo do programa aí no sentido de São Paulo, agora não mais, só não melhora a coisa lá na outra ponta, viu? Pela zona leste da cidade. Obras acontecendo também pela Avenida Aricanduva, na altura da Avenida dos Latinos. Trânsito congestionado nos dois sentidos, está muito parado no sentido do bairro, e os caminhos alternativos, como 19 de Janeiro e Rio das Pedras, também com o trânsito congestionado nas duas direções. Com o Tóquio Marine Empresarial, você tem cobertura sob medida e avaliação patrimonial para saber quanto vale a sua empresa. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Você ouve Bora Brasil! Bora Brasil! 2h52, de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, agradecendo e muito a sua companhia. Muito bom te ter aqui, viu? Obrigado. Não saia daí, por favor. Um abraço especial ao Major Palumbo, o Coronel Klein, dois grandes caras, militares do Corpo de Bombeiros, uma corporação que dispensa comentários, né? Os dois estão lá no litoral, no grupamento de bombeiros marítimos. Obrigado, viu, pela audiência de vocês, bom trabalho. Você viu que o Major Palumbo estava distribuindo cesta básica esse final de semana? Sim, né? estava lá na Zona Norte, né? Na distribuição que a gente falou, daquela fila imensa. Verdade, grande cara. Obrigado, viu, Palumbo? Assim que tiver alguma coisa aí, por favor, nos avise, viu? Tô querendo colocar o Major Palumbo aqui o quanto antes para estrear conosco. Talvez amanhã a gente bata um papo com ele a respeito de qualquer assunto para precaver as pessoas, né? Chamar a atenção das pessoas a respeito de alguns problemas nessa quarentena. Bom, o Lucas Herrero tá com a gente aí para falarmos de relacionamento. Já pensou você conviver com uma pessoa durante 70 anos? Uhum. Você conviveu quanto tempo, o máximo, Ana, com alguém? Assim, um namorado ou um marido? 5 anos. 5 anos. Então faltaram 65 anos. Cheguei perto. Bateu na trave. Ô Lucas, muito boa tarde a você, meu querido. 70 anos de história e os dois aí, o casal conseguiu superar o coronavírus juntos, ô Lucas? Exato, Joel. Muito boa tarde a você, boa tarde, Ana, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa história é muito boa para começar a semana e para inspirar aí esse Dia dos Namorados nessa sexta-feira, que vai ser comemorado à distância por muita gente, né? Eu sugiro, inclusive, que você entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para ver uma imagem maravilhosa. Mais um capítulo dessa história que é construída desde 1950, Joel, pelo seu Abelídio e também pela dona Olíria. Todos os funcionários do Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro, na Zona Leste aqui de São Paulo, aplaudiram de pé a recuperação desse casal. Ele tem 93 anos e ela tem 92. Na última sexta, os dois saíram juntos do local em que eles entraram juntos. Uma das netas, a Gisele, conversou com a gente e contou essa história. O seu Abelídio e a dona Olíria venceram, como você bem disse, a Covid-19.
A gente passou o dia com os dois no hospital, os dois entraram juntos, aí fizeram o teste para confirmar se realmente era. 2 dias depois saiu o resultado do teste positivo dos dois, aí deu a mesma coisa nos dois, pneumonia por Covid. E eles ficaram internados 8 dias, depois desses 8 dias os dois tiveram alta juntos. Eles entraram e saíram juntos. Essa história, como a gente disse, né, Joel, é muito interessante, porque eles têm 5 filhos, 10 netos, 7 bisnetos, vieram de Minas Gerais para São Paulo, ainda na década de 70, e mesmo assim, mesmo os dois tendo Alzheimer, uma doença que apaga muitas memórias, eles conseguem se lembrar e se perguntavam muito, né, perguntavam para as enfermeiras e para todo mundo sobre o estado do outro. Eles queriam saber como eles estavam, mas mesmo assim, a gente vai trazer agora o depoimento da Denise, que é outra neta que vai contar pra gente sobre esse fato interessante que aconteceu no hospital aqui da Zona Leste. Meu avô não queria comer e perguntava bastante da minha avó, né? Daí a moça falou pro meu avô que se ele comesse, ia dar notícia da minha avó pra ele. Aí ele pegou e comeu, entendeu? Mas o respeito mesmo, né? Um implica com o outro, mas se um vai pro hospital e demora pra voltar, o outro já fica perguntando, entendeu? É a implicância do gostar mesmo, né? Porque 70 anos não são 7 dias nem 7 anos, né? E o mais interessante, Joel, é que o seu Abelídio e a Dona Olíria não precisaram ir para a UTI, não tiveram complicações respiratórias durante toda a internação, até por isso os médicos ficaram surpresos, né? É, o amor. Eles estavam próximos, mas não na mesma sala, né? Inclusive, vão comemorar esse Dia dos Namorados agora, dia 12, o 71º Dia dos Namorados da vida deles. Com certeza, o Alzheimer apaga muita coisa, mas não apaga a história linda que os dois construíram juntos. Ô Lucas, a gente está corrido hoje, uma história fantástica. Acho que muito provavelmente a mostraremos amanhã no Bora São Paulo também. Pode ser, ô Lucas? Pô, mais que combinado. Tamo junto então, meu querido. Um abraço para você, viu? Parabéns pelo trabalho. Abraço. Bom, o Vinícius Bueno, grande Vinícius Bueno, um cara animadíssimo, gente boa pra caramba, tá aqui do meu lado, pra gente falar do outro lado, né? Sim. Literalmente em relação a isso que foi dito agora pelo Lucas Herrero. 70 anos de história, convivência de 70 anos. Agora, histórias que são desfeitas, né? Casamentos que terminam e que estão sendo estimulados agora pela quarentena. Convivência, as pessoas mais próximas, mais separações ou divórcios têm acontecido. Pelo menos os pedidos, não é isso, ô Vinícius? Boa tarde. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, para Ana, para todos os nossos ouvintes. É uma situação bastante curiosa, porque o número de divórcios diminuiu consideravelmente durante a pandemia. Caiu em 45% o número de registros nos meses de março, abril e maio, em comparação ao ano de 2019. Por outro lado, aumentou demais o interesse dos brasileiros pelo assunto. Tanto é que teve ali um aumento de 10.000% pela busca no Google de divórcio online gratuito. Ou seja, 10 mil? 10.000%. Tá fácil não. As pessoas estão curiosas para saber pelo menos que papelada que eu tenho que levantar, quem eu tenho de procurar. E aí, até coloquei na minha reportagem, né? Aqueles tradicionais votos de casamento, eles prometem a manutenção da união na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, mas e na pandemia, né? E aí a gente conseguiu um relato muito interessante, que pode ser um relato que reflete a vida de muitos casais. A funcionária pública Adriana Bragante, que está casada há 25 anos está casada há 25 anos, desde os 17 de idade. Ela já entrou com um processo de separação e ela fala um pouquinho da dificuldade que ela está tendo de conviver com o marido debaixo do mesmo teto. Eu estou indo com frequência trabalhar porque eu até prefiro, para dar uma distraída, para evitar ficar muito tempo dentro de casa. Tá dormindo num quarto, eu estou dormindo no outro. Porém, a gente tem uma cozinha, uma sala, né? Então, às vezes, sai faísca na cozinha. Tipo, um tá lavando o louço, o outro vem para chegar para fazer a comida dele, um esbarra no outro, aí já começa, tipo, sabe, um desentendimento. Eu imagino, Joel, que essa seja a situação de muitos casais. Por isso esse aumento absurdo de quase 10.000%, 9.900%. Ah, bom. Quase 10 mil. 9.000%, 9.900% de busca. Não, se as pessoas estão buscando é porque tem intenção, interesse no assunto. Mas aí a redução de 45% em relação ao ano passado talvez se justifique pelo fato de muitas pessoas estarem com medo de fazer uma mudança drástica na rotina num momento de tantas incertezas. Ou pela burocracia, né? Pois é, para facilitar essa questão, desde o início do mês, os cartórios de nota passaram a fazer os divórcios por videoconferência, o que deve aumentar esse número de divórcios a médio e longo prazo. Será que teremos um número altíssimo de divórcios após a pandemia? Passada a pandemia? Em outros países que já tiveram a pandemia
Em outros países, esse número é absurdo. Cresceu de maneira gritante o número de divórcios. É algo que também pode acabar se refletindo aqui no Brasil. Bom, independente de qualquer coisa, converse, tenha paciência. Um bom papo resolve qualquer problema, né, Ana? Geralmente, não sei se qualquer, né? Mas a maioria dá pra resolver assim. A Ana tá reticente quanto a esse assunto. Não é, viu? mas é que às vezes a relação já não tá legal. Tem quanto e aí tempo que você se separou? E aí, tem pouco. Mas, vamos falar do geral aqui, que às vezes a coisa já não tá boa, né, Joel? A convivência já não é fácil. Verdade. E aí na obrigatoriedade, todo mundo mais estressado, todo mundo mais preocupado com o futuro. Complica demais. Demais, verdade. E aí, chegamos ao final? Chegamos. O Ronald tá aqui dando volta na mesa já, ó. Ele já tá ansioso. A mariposa aqui, já tá aqui voando a lâmpada. Não diga nada, estou aqui apenas para ouvi-los. E eu também tô ansioso para ouvir o Ronald e o Zaidan. Porque todos os dias, quando saio daqui do Grupo Bandeirante de Comunicação, eu vou ouvindo os dois, chego lá em casa, continuo também, porque o programa é sensacional. Viu, obrigado. Ronald? Prazer é nosso, sempre. Obrigado você, Joel. querido. Bom trabalho, tá? Valeu, querido. Valeu. O Ernesto me convidou pro samba, ele mora no Brás. Você gosta dessa, Ronald? Gosto de tudo que vem desse cara e daquela época, tudo é super bem construído. Boa. Valeu, Aninha. Valeu, até amanhã. Obrigado, viu, querido ouvinte? Beijos e abraços pra todos vocês. Até amanhã, nós na fita. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.